Cloud. Tá valendo! Então, Mariana, sejam e aí, fala. bem-vindos. A gente está gravando mais um bate-papo do Mayhem. Hoje, a gente está com o Rafael Arraes para falar um pouquinho. A gente vai falar um pouquinho do Sefer HaOmer, mas, tipo, o Rafa tem coisa pra caramba para falar. Eu acho que eu conheço ele, o quê? Vai dar uns 20 anos quase. Desde o RPG. Quando A ele primeira fez vez, o Blade. primeira vez que eu encontrei o Del Débio foi num evento de RPG em São Paulo, que eu só apertei sua mão assim rapidamente. E na época eu escrevi um monte de RPG e você que eu soubesse, você só falava de RPG, né? Tipo, eu descobri que a gente tinha um caminho espiritual já uns anos depois, né? O Rafa era o meu irmão gêmeo bonzinho. É, é o, o Marcelo é o cara que compra as brigas, eu fico só escondido assim atrás dele, então não sobra nada para mim. Mas bom, vamos lá. A gente vai falar aqui do Sefer HaOmer, né? Peraí, antes de falar do Sefer HaOmer, dá uma introdução assim, tipo, como que você começou a estudar espiritualismo? De onde é que você chegou aqui? Fala um pouquinho dessa tua trajetória. Então é bom começar citando o Rafael Daher, né? Para quem viu o penúltimo bate-papo aí, que é um sujeito que sabe hebraico, está muito conectado com a egrégora, né? Do judaísmo, da cabala, do misticismo judaico. Então eu não sou esse tipo de cara, né? Um cara que está só focado numa egrégora, que sabe profundamente de um assunto, né? Inclusive para o Homer, né? Então acho legal de citar isso porque de repente serve como exemplo para muitos de vocês aí. Provavelmente alguns de vocês sabem mais sobre o Sefer HaOmer, já fizeram mais vezes o Sefer HaOmer até do que eu. Então, mas para quem está começando, só para dar um exemplo de que nada impede que você já no começo você consiga alcançar alguma profundidade inesperada, né? Porque realmente é uma coisa bem profunda. E como é que eu comecei nesse caminho espiritual? Na verdade, eu trago muita coisa da infância, sei, talvez pode ser meio prepotente falar isso, mas eu certamente alguma coisa eu trouxe de algumas outras vidas, né? Então, eu não sei explicar exatamente o interesse, por que eu tive esse interesse desde cedo. Porque, na verdade, é assim, eu não fiz crisma, né? Não tive interesse religioso. Eu gostava de super-herói, gostava de RPG, coisas assim. Mas eu sempre tive uma coisa com a espiritualidade que estava lá dentro de mim, só que eu achava que eu era maluco, né? Basicamente era isso. Nos anos 80, anos 90 não tinha internet, eu não tinha como ter contato com outras pessoas que estavam nesse caminho, também era muito novinho. Então, basicamente, assim, minhas ideias sobre reencarnação, sobre outras vidas e coisas assim. A minha ideia de Deus também era muito diferente de muita gente aí. Só foi encontrar coisa parecida com a minha ideia de Deus quando eu fui ler Spinoza, quando eu fui ler o Caibalion, né? Então, era bem por aí. Mas também o que me ajudou muito foi a Editora Pensamento. Eu esbarrei com livros da Editora Pensamento nas livrarias. Naquela época também não tinha e-books, não tinha nada disso. Não podia nem sonhar que um dia eu ia viver isso, de traduzir e vender e-books, né, pela Amazon. Então eu encontrei o Bhagavad Gita, encontrei o Tao Te Ching, e eventualmente encontrei o Caibalion, sei lá, Khalil Gibran, que é um poeta libanês, né? O Rumi, por acaso, encontrei muito depois, tá, recentemente, mas aí tinha Fernando Pessoa, tem o Rabindranath Tagore, que é o poeta indiano, foi ele que chamou o Gandhi de Mahatma, de grande alma, né? Então ele é tipo o mestre do Gandhi. Ele é muito desconhecido no Brasil, mas é um cara muito foda. Foi o primeiro prêmio Nobel de literatura não ocidental, né, o Tagore. Então, assim, não vou listar muita coisa aqui, mas foi basicamente isso. O principal para mim, de início, foi o Bhagavad Gita, foi o Tao Te Ching. O Caibalion eu só fui entender mais profundamente depois. E tinha também o Espiritismo, Allan Kardec, né? Eu tive a sorte de participar de um encontro espiritualista no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea, do lado do Rio de Janeiro. Hoje eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas eu sou originalmente do Rio de Janeiro. Então eu cresci ali na Gávea, perto do Clube do Flamengo, lá. E o Augusto César Vanucci era um diretor da Globo que era espírita, era espiritualista. Ele que dirigiu o Balão Mágico, para quem lembra. E quando ele morreu nos anos 90, ele pediu, né, deixou um testamento lá para os encontros que já aconteciam toda quarta-feira
7h15 da noite lá no teatro dele, e continuasse acontecendo no Shopping da Gávea. Então, acho que só agora com essa quarentena que eles devem ter interrompido, porque a minha vida inteira eles nunca deixaram de fazer esse encontro. E lá eu encontrei, que era um encontro espírita, espiritualista, mas ele aceitava gente de outras vertentes, né? Então, por exemplo, o professor Hermógenes, que trouxe a yoga para o Brasil, eu encontrei ele pessoalmente lá. Já vi pastor evangélico falando, muitos espíritos, obviamente. Divaldo Pereira Franco já foi lá e outros aí. E aí foi uma coisa que já desde o início da minha caminhada eu já estava dando uma de Joseph Campbell, né? Que você não se especializa em nada, mas você conhece um monte de coisa. Então, é ao mesmo tempo uma coisa legal, mas ao mesmo tempo é um problema, né? É por isso que eu faço questão de dizer que eu não sou um Rafael Daher, né? Tipo, vou aqui falar sobre o Sefer HaOmer, mas eu estou mais próximo de alguém que está no início de um caminho, assim, do Homer, do que de um Rafael Daher que já está há muitos anos nisso. Mas nada impede de você conseguir alguma coisa profunda mesmo sendo iniciante, como eu fui, né? Eu posso não ser tão iniciante agora, mas quando eu vou falar principalmente sobre o meu livro aqui, né? O 49 Noites Antes da Colheita, e ele foi escrito quando eu fiz o meu primeiro Homem, foi em 2014, então tem uns 6 anos atrás. Então já deu tempo de aprofundar, né? Eu vou falar sobre 2018, que foi uma mudança muito grande. Eu estou fazendo todo ano, só não fiz em 2016, se não me engano. Mas em 2018 já teve uma mudança bem grande, assim, né? Já foi um impacto assim místico para mim foi bem diferente. Até porque eu estava já nesse momento eu já estava fazendo práticas mais profundas no sufismo, que foi citado aí. Já fazia o giro sufi, né? A dança do giro sufi, o sama, do Rumi, e também a prática de cantar mantras do hinduísmo. Isso uma prática bem voltada para a espiritualidade, não é só que você vai sair cantando, mas uma coisa bem específica de uma coisa mais ritualística. Então, quando eu comecei a ter essas experiências que saíam só da literatura, saíam só da leitura e entraram mais para a prática em si, aí o meu homem também passou a ser uma coisa mais profunda. Mas talvez o Homem de 2014 tenha sido, assim, fora do espiritismo, né? Porque eu já fiz desenvolvimento de mediunidade, coisas assim. Depois acabei me afastando um pouco, mas fora do espiritismo, acho que a minha primeira prática, que eu posso dizer que foi espiritualmente profunda, foi o Homem de 2014. Né? E nesse sentido, agradeço muito ao Del Débio, né? Porque ele, se não fosse por ele, dificilmente eu teria feito esse primeiro e continuado. E ele também ajuda muita gente a chegar nesse caminho, né? Então, é uma coisa que você vai plantando e vai colhendo frutos aí com o tempo. Eu acho que a primeira vez que a gente fez o Homer foi acho que 2010 ou 2009. Talvez até um pouquinho antes, eu não lembro. Quando já tinha o TDC, eu não sei se a gente chegou a fazer ele no sedentário. Aí eu tenho essa dúvida. E aí o pessoal geralmente começa, né? Que nem toda a galera que tá hoje, a Pri tá com tipo 1.500 pessoas lá fazendo ao mesmo tempo. Aí você dá para sentir a eletricidade no ar, assim, quando você faz a chamada, né? E esse 2014 que você falou foi a primeira vez que você fez? Ou já é a segunda vez da série? Não, foi a primeira vez. E aí assim, porque eu pensei em fazer antes, mas eu vi que era uma coisa que tinha que ter um certo comprometimento. Não podia. Tinha aquela. Vocês falavam, né, que não podia perder nenhum dia, nenhuma noite, né? Tinha um lance de não poder comer carne. E eu não tenho certeza se não podia beber bebida alcoólica. Isso aí a gente já considera avançado. No mínimo, a gente fala pro pessoal assim, não pode perder nenhum dia. E a galera nem consegue fazer isso. Pois é. Então ele já tem Então, essa dificuldade, assim. Aí, assim, eu moro hoje em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e assim, uma bobeira, né? Eu pensei assim, poxa, 2013 que eu ia fazer, no meio da contagem eu ia para o Rio de Janeiro. Então, assim, eu consigo ficar sem beber aqui de boa, mas no Rio de Janeiro, quando eu chego lá, todos meus amigos bebem, né? Sai para beber e tal. É só cerveja, assim, mas eu pensei assim, pô, dificilmente eu vou conseguir fazer essa viagem no meio da contagem e deixar de beber. E eu pensei, então melhor deixar para o ano que vem. Então, quando você vai dando uma enrolada também, né? Porque, na verdade, depois é que você vai entender isso, né? Que às vezes você não está preparado para começar a coisa, né? Porque também não é uma coisa... se você realmente se conecta com a egrégora e faz um negócio profundo, você se modifica, né? E nem sempre essa modificação que acontece contigo é uma coisa que o seu ego, né?
seu ego vai gostar, né? Porque você vai ter que podar um pouco o ego, né? Como já tem o meu poema do segundo dia, que chega lá o jardineiro e vai podando os galhos do ego. E é uma coisa que, para quem está começando, geralmente está muito ainda conectado com a visão egóica, com o próprio ego. E aí vê, pô, peraí, isso aí não está sendo legal. Até acha que é uma coisa ruim. Né? Só lá na frente que você vai ver que é uma coisa boa. Mas eu queria falar também, que é importante falar, que uma das razões também que eu estava reticente em fazer é que, especificamente do judaísmo, eu conhecia muito pouco mesmo, né? Eu nunca tive muito interesse pelo Antigo Testamento, né? Então, no caminho do Espiritismo, por exemplo, você foca muito no Novo Testamento. Eles têm até meio que um jeito de olhar para o Velho Testamento de uma forma ruim, né? Principalmente o Levítico, coisas assim. Então, o Gênesis é uma coisa, o Levítico é outra. Então, mas eu não tinha muito essa noção. E o judaísmo, para mim, era uma coisa assim que ficava um pouco de escanteio ainda. Só que aí é uma história pessoal, né? A minha avó, ela tinha ficado viúva já, e no início dos anos 2000, uma pessoa que morava no nosso prédio lá, que morava com a minha avó na época, né, quando era adolescente, e uma pessoa que morava no nosso prédio, ele ficou viúvo também. Chama Hans Samuel, o nome dele. E ele era um judeu fugitivo da Segunda Guerra na Alemanha, judeu alemão, né? Então, só para dar uma passagem rápida sobre essa vida dele, ele perdeu tudo, ele tinha uma certa grana, a família tinha uma certa posse, perdeu tudo, veio só ele e o irmão, que eu saiba, acho que tem um primo que ele descobriu depois nos Estados Unidos, então perdeu os pais também. Eles não conseguiram validar o diploma, então o irmão dele era engenheiro e ele era arquiteto. Chegou no Brasil, o irmão dele não conseguia trabalhar na engenharia, o irmão dele acabou se suicidando, e ele, acho que ele fez outra faculdade, não lembro direito, isso o Heinz, né? E ele casou com uma mulher aqui no Brasil, uma brasileira, só que ela era extremamente católica, não permitia que ele exercesse a religião dele, que era o judaísmo. Então, quando ele ficou viúvo, ele começou a ficar livre para exercer o judaísmo, e ele sempre foi meio que apaixonado pela minha avó, e acabou se declarando para ela, e eles acabaram namorando. Esse namoro durou uns 4 anos, depois ele faleceu, né? Já estava com uns 80 e poucos anos, né? Minha avó durou mais uns 15 anos. Mas nesses 4 anos que eu convivi com ele, eu já conheci ele do prédio, eu nunca tive como conviver. Nesses 4 anos que eu convivi com ele, então ele fazia comida para mim, ele fazia os bolinhos de massa, fazia aquelas creme crackers gigantes, a gente fazia todas as celebrações judaicas, né? E eu, apesar de não lembrar especificamente desses dias, assim, no nível de o que significava cada celebração, ele fazia o negócio direito, ele fazia uma coisa realmente religiosa. E eu tinha uma experiência muito, muito bonita assim, com ele. Assim. Eu lembro que a única comida que ele me apresentou que eu não gostei foi o arenque, só que o arenque não é judaico, o arenque é alemão. É tipo um peixe assim, cru. Eu achei horrível. Mas o resto, tudo que ele me apresentou, bolinho de massa, os creme crackers gigantes, que eu não sei nem o nome, eu adorava, né? E, poxa, fiquei muito triste quando ele faleceu, mas uma coisa que me conectava muito com ele é porque ele era uma pessoa doce, uma pessoa muito amorosa, apesar de ter vivido o que ele viveu. Quer dizer, ele não tinha assim, um sentimento de vingança, nem para com os nazistas e tal, né? Ele era uma pessoa totalmente assim, amorosa. Viveu a vida inteira com a restrição sobre a própria religião, né? Casou com a mulher que não aceitava que ele exercesse o judaísmo. Mas mesmo assim não era uma pessoa rancorosa, e assim que ele pôde voltar a exercer, ele exerceu durante uns 4 anos. Então isso aí é uma coisa que foi muito importante, porque quando eu comecei a fazer, então aí vamos para 2014, né? Então resolvi fazer em 2014, e aí eu lembrava muito dele, né? Porque a única coisa que eu tinha assim, de contato emocional com o judaísmo era ele. E também tem uma coisa que o Homer, ele é muito mais uma experiência emocional, né? De você trabalhar o amor, né? O amor, né? E o amor é uma coisa muito complexa, né? Faz só uma palavra, mas os gregos já tinham 3, 4 palavras para ele. E a forma como eles tratam o amor especificamente nessa meditação é muito bonita, porque você vai pensando coisas específicas do amor em relação às outras esferas. Então, tudo aquilo que você vê pela cabala hermética do que são as esferas e tal, chega no Homer vira uma coisa muito mais assim, tipo, parece uma poesia, né? Porque você está falando só sobre amor, né? E só sobre a sua relação com o amor, a sua relação com as coisas na sua vida. Então, sai muito daquela coisa teórica, assim, né? Do hermetismo mais teórico, e você cai diretamente na prática. Então, essa conjunção de fatores, né? Como eu já era poeta,
eu já tinha uma interesse pelo amor, né? Sempre tentei escrever sobre isso, até de maneira filosófica, né? Inclusive tem um livro meu que chama Amar e Perder, que você pode baixar de graça lá na Amazon, que é um dos meus livros mais lidos, talvez seja o meu livro mais lido, e eu falo justamente, basicamente, sobre amor ali, sobre a morte, né? Então, são coisas que no Homer também foram retrabalhadas, e teve esse contato com um judeu, né? Não foi nem digo com um egrégor judaico, mas foi com um judeu, só que o negócio é que o contato foi extremamente pessoal, extremamente emocional e amoroso, né? Então, eu realmente amava ele, me amava, então isso acho que ajudou também nisso daí. Tem algum comentário sobre isso, né? Então, eu ia falar justamente dessa dicotomia, porque você fala muito do amor e da emoção. Eu sou um cara absurdamente chato no sentido racional e eu tenho muita dificuldade com essa parte emocional. Então, mesmo o pessoal que não conhece a gente, ou não conhece o Rafa, ele foi um dos colunistas mais antigos que tem no TDC. Ele tem o site dele, né, o Textos para Reflexões, e eu acho que a gente sempre trabalhou muito, muito bem juntos, porque eu sempre fui o cara que foi o nerd 100% racional e o Raf sempre, desde a época da RPG, os cenários que ele criava eram baseados nos personagens que eles tinham, as relações entre os personagens e tal, e o meu era muito mais de regra, de número, de uma outra parte. Então eu acho que o nosso trabalho em conjunto fica muito legal, porque a tua visão, pelo ponto de vista do amor, pelo ponto de vista emocional, ele é um nível acima do intelectual, né? Ele pega pela água, no meu ponto de vista, você consegue uma profundidade muito maior desse entendimento do que é o Homer, né? Do que é a contagem. Do que simplesmente, no meu caso, que você pega e estuda, faz os rituais, faz as evocações, faz toda essa parada, mas eu tenho uma certa dificuldade de deixar essa energia me penetrar, entendeu? Fazer essa parte que, para você que é um poeta, flui muito mais fácil. Então, isso eu acho uma das coisas muito bacanas. Pessoal que está assistindo, se vocês usarem o chat para fazer qualquer pergunta, eu interrompo aqui, leio a pergunta e ele responde, né? O bate-papo daqui. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem, qualquer dúvida, pelo bate-papo que é mais fácil, e aí eu leio para o Rafa e ele vai respondendo, ok? E como é que foi o processo de escrever os 49 dias? Você ia escrevendo uma por dia, passava limpo? Como é que era a tua rotina durante esse Sefer HaOmer, Rafa? Então, agora começar a falar aqui, né? Depois ele virou esse livro aqui, tem e-book também. Inclusive, até amanhã vai estar em download gratuito na Amazon, para quem tiver interesse. Só pesquisar lá 49 noites, você já acha, porque tem poucos livros que começam com o número 49, né? 49 noites você deve achar. Bom, eu ia falar que eu ia até ler o prefácio desse livro, que é uma coisa justamente mais teórica, né? Mas eu acho que se alguém tiver alguma pergunta teórica sobre o Homer, é melhor perguntar direto para o Marcelo, né? E já que o Marcelo fez um elogio para mim, eu vou interromper aqui para fazer um elogio sobre o Marcelo, que é até um pouco pitoresco. Eu participo de alguns grupos no Facebook que o Marcelo não participa, e uma vez um sujeito falou assim que ele achava o Marcelo mó bruxão, mó mago, não sei o que lá. E uma vez ele encontrou ele pessoalmente e ele viu, é um cara normal, é nerd que nem eu. E eu acho que se alguém falar isso sobre mim, eu vou me sentir muito lisonjeado, porque eu acho que você conseguir ter esse conhecimento que o Marcelo tem e se o cara te encontrar assim de bobeira, assim, num simpósio, ou onde quer que seja, e o cara achar que você é um cara normal, nerd que nem ele, já está ótimo, né? Porque tem tanta gente que tem esse conhecimento e aí se arvora em cima dele e fica como se fosse com um crachá, assim, ó, eu tenho conhecimento, né? E não precisa disso, né? Acho que quem já leu alguns livros do Marcelo aí sabe que a capacidade enciclopédica dele, no bom sentido, é extraordinária. Essa coisa de você juntar várias mitologias. Continuar, de certa forma, o monomito do Campbell, juntando com a Cabala, com o Hermetismo e montando essa árvore e fazendo todas essas conexões, né, inclusive na Umbanda, é realmente uma coisa que vai ficar aí para a história do cultismo aqui no Brasil. Mas, enfim, voltando então para o meu primeiro homem, foi o seguinte, eu até trouxe aqui, ó.
eu fiz a primeira meditação lendo lá nem que tem no app hoje, né? Acho que era basicamente aquilo que tem no app hoje do Sefer HaHomer do Rod Studio, né? Esse aqui até é o Fernando Pessoa na capa desse. E aí, no final da meditação, me surgiu um poema. E olha, eu faço questão de mostrar sempre que surgiu quase inteiro, não tem quase nenhum erro, tá vendo? E os outros também são bem parecidos. Então, eu sou poeta já era poeta antes, e eu até falei para o Marcelo, isso eu considerei que foi meio que um milagre, porque eu nunca escrevi mais do que 5 a 10 poemas bons por ano. 5 poemas bons, assim, você tem uma certa noção do que você está escrevendo. Se você escreve, de repente, uns 50 poemas no ano bom, e aí metade ou menos vai ficar razoável e tem uns 5 que são bons mesmo, assim. Você vai, isso aqui ficou bom. Porque o negócio do poema é você conseguir passar uma coisa que está além das palavras para as palavras, é uma coisa muito difícil, né? E geralmente quando você fica tentando escrever um poema, você assim, não, agora eu vou escrever um poema, vou sentar para escrever um poema, fica uma bosta, né? É quase impossível. Eu, por Se eu exemplo, tentar hoje... escrever um poema, vai ficar uma bosta. Eu tenho certeza absoluta disso. O quê? Se eu tentar escrever um poema, vai ficar uma bosta. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu não preciso nem tentar. Porque, assim, assim, pela minha experiência com poesia, é o seguinte, você passa por uma experiência emocional e você fica com aquilo marcado em você, você tenta passar isso para as pessoas. Né? Tem até, se alguém tiver interesse depois, eu posso falar sobre aquele poema do Fernando Pessoa, que o poeta é um fingidor, finge tão completamente que finge ser adorador que deveria sente. É bem isso, esse poema já dá uma clareza do que é o barato. É porque você passa por uma experiência e aí se você não tiver essa experiência, se não tiver essa emoção dentro de você, você não consegue fazer o tipo de poema que eu escrevo, né? Você não consegue fazer. E hoje em dia, por exemplo, quando eu vou para o Rio, né? Quando passa essa quarentena de eu voltar para lá, eu sempre dou uma passeadinha no Jardim Botânico, por exemplo. Eu consigo escrever um poema no Jardim Botânico. O máximo que eu consigo assim, forçar um poema a chegar. Eu vou sozinho para o Jardim Botânico, ficando lá de manhã. Aí eu sento assim, e geralmente eu consigo escrever, mas nem sempre. Mas se eu sentar em casa, assim, para escrever, não vai rolar. Enfim, aí por que eu estava falando isso? Porque, bom, aí eu sabia que escrever um poema bom era difícil, né? E aí eu fiz a primeira meditação, o Reset, e aí chegou esse poema, que é o primeiro lá, alguns já devem ter visto aí, tem no YouTube também, eu narrando os poemas. E eu pensei, puxa, ficou bom isso daqui. E eu pensei, poxa, eu acho que eu vou conseguir escrever de repente um outro aí no meio da contagem, e de repente no último dia da contagem eu escrevo outro poema. Eu acho que vai ser assim. Porque eu estava acostumado com isso, de escrever um poema por mês, no máximo, sabe? E aí o que aconteceu? No segundo dia da contagem, veio uma inspiração de novo. E aí aqui, ó, tem muita gente que elogia esse segundo poema, é justamente daquele cara do jardineiro que pode e tal, e veio que chegou inteiro também. Aí depois eu até fui me perguntando se alguma coisa não tinha a ver. Esse segundo tem a ver um pouco com uma coisa de Khalil Gibran, que é o poeta libanês. Mas não é que eu fui até tentar ver se eu tinha copiado alguma coisa diretamente, ficou na minha cabeça, mas não, tem a ver, mas é diferente. Então, eu sempre me intriguei muito com essa coisa de escrever poesia, sabe? Né? Para mim é uma coisa muito misteriosa. Então, isso para mim foi meio que um milagre, né? Eu fico meio reticente de ficar falando muito sobre isso, porque é uma coisa que eu mesmo escrevi. Mas, assim, ao mesmo tempo também é uma coisa que eu recebi. Não tem como eu falar de outra forma, explicar de outra forma isso, né? Porque... Eu tenho um comentário aqui da Jéssica. Ela coloca que ela também escreve e ela se identifica muito com isso. Né? Os melhores poemas e textos que ela já escreveu também vieram dessa forma. Então você tem essa sensação de estar incorporado. Porque, para mim, eu tenho essa sensação de incorporação, mas eu acho que o Exu que trabalha comigo ele é muito chato. Então, muitas vezes, quando eu estou escrevendo o texto de cabala, o texto técnico, um post, eu tenho a sensação que não sou eu, o bem eu que estou escrevendo. Né? Então, para vocês também é a mesma sensação. A Jéssica, se quiser abrir teu microfone para falar também, está bem-vinda. Quer fazer a pergunta para ele? Pode ir. Oiê, boa noite. Então, Marcelo, você sabe que eu não tenho as sensações de incorporação, eu já tive experiências assim hoje, mas é mais uma sugestão para mim que qualquer coisa. Não é necessariamente aquela sensação mesmo da entidade, sabe? Que eu já tive experiências que foram assim, mas essa coisa do texto é muito doido, não é? É mais uma coisa de uma sugestão mesmo, é mais sutil, eu acho, do que uma incorporação, assim.
para mim, né? É como se a ideia fosse sua. Pelo menos a sensação que eu tenho quando eu escrevo é que eu falo assim, caralho, que ideia genial. Aí você digita lá, aí você termina e fala, nossa, como eu sou um gênio, assim. E aí você vai tomar uma água, aí a hora que você volta, você lê assim e fala, como é que eu escrevi isso? Você também é assim, Rafa? Não, é bem como a Jéssica falou. Eu já tive, né, desenvolvimento de mediunidade em casa espírita, né? O máximo que eu conseguia é sentir presença aqui atrás de mim, sendo que eu estava sentado encostado numa parede, como se tivesse encostado aqui. E eu sentia a presença atrás de mim, e aí que eu sabia, não, eu estou começando a desenvolver uma certa mediunidade porque eu sei que não tem ninguém atrás de mim, que é uma parede, né? Então, então eu sei meio que diferenciar um pouco, né? Não ouço voz, não chega nada na minha cabeça, é uma coisa bem sutil mesmo. Mas também parece sim, que tem muito a ver com a egrégora que você está conectado. Não sei exatamente qual é a egrégora que eu estou conectado, porque eu até falo que eu sou turista de egrégoras e se eu trabalhar bem... Aliás, eu tenho uma pergunta para você, a próxima, do Paulo. Ele pergunta assim, vivenciar várias religiões não tira a profundidade de viver e mergulhar em uma só? Então, qual que é a tua opinião a respeito? Porque você falou do teu passado aí de bastante ecumênico. O que você acha dessa pergunta? É justamente o que o Joseph Campbell falava, né? Que certamente a gente deve perder alguma coisa. Assim, eu percebi isso no sufismo, por exemplo, né? Eu tive algumas experiências no sufismo muito fortes, continuo tendo aí, que eu pratico, quando acabar essa quarentena, eu vou voltar a praticar o giro sufi, mas também tive outras experiências. Não vou falar muito aqui sobre isso, mas assim, a pessoa quando ela está num caminho mais ortodoxo, mais assim, fechado ali, ela tem umas restrições, né? No caso do islamismo tem bastante restrição, a nível de, por exemplo, a Naqshband, eles têm que se vestir de certa forma, tem que rezar 5 vezes por dia para Meca, um banho por dia, o zikr todo dia. Quer dizer, tem umas coisas assim, que é como se você estivesse fazendo Homer o resto da vida. Mas eles têm uns benefícios de volta. Então, às vezes eu penso, poxa, será que eu perco esse benefício de volta? Provavelmente sim. Eu perco o benefício mais daquela vertente, daquela egrégora. Como eu falo que eu sou um turista de egrégoras, né? Eu falo que minha religião é meu pensamento, então eu estou trabalhando para virar um mensageiro de egrégoras. Quem sabe se o dia que eu virar um mensageiro de egrégoras eu consiga fazer elas conversarem. Eu acho que é isso que o Marcelo consegue fazer, as egrégoras conversarem. A gente com certeza perde, né? Mas assim, aquela coisa de verdadeira vontade. A minha verdadeira vontade é essa, não tem como. Hoje eu sou iniciado na Naqshband, mas eles até falam que eu sou um cara diferente, assim, né? Até o meu nome lá que escolheram, nunca tinha escolhido, parece. Que eu sou um cara diferente, porque, por exemplo, no simpósio de 2018, o último que teve, eu trouxe lá o Sheikh Ahmed e ajudei também a trazer o guru lá da Índia, né, que são as duas práticas que eu faço. E são duas egrégoras muito diferentes, mas eu tirei até uma foto com eles juntos, eles conversaram. Então, eu acho isso legal, essa coisa. O simpósio de Hermetismo eu acho maravilhoso, porque você consegue juntar várias egrégoras e ver que tem uma coisa em comum, né? Então, sei lá, eu acho que para mim não teria como ser diferente, mas eu consigo entender perfeitamente quando a pessoa se foca só num caminho, porque ela tem os benefícios também de focar só num caminho, né? Bom, voltando, eu só queria mostrar isso aqui, ó. Às vezes acontecia de eu não conseguir nem virar a página, de tão pronto que chegava o poema. Aí, para não virar a página, não perder, com medo de perder alguma coisa, sabe, eu escrevi de lado. Esse aqui, especialmente, não tem nenhum erro, tá vendo? Eu não rachurei nada. Então, isso aqui não é normal, sabe? Tipo, por isso que eu falo que foi meio que um milagre a parada. Enfim, aí isso foi acontecendo, e aí eu pensei assim, poxa, isso aqui é profundo pra cacete. Eu comecei até a pesquisar mais sobre o tema. Então, eu acabei lendo sobre o Lag Baomer, né, que é no 33º dia, quando tem uma espécie de festa. O Rafael Daher falou sobre isso. Que os místicos da Cabala estavam passando por uma peste, né? E o Rafael Daher fala que no Lag Baomer, um místico posterior, no dia que ele faleceu, ele pediu para que ninguém ficasse triste, porque o pessoal estava triste porque estava lamentando a peste, quer dizer, eles relembravam isso que tinha acontecido, então tinha uma certa melancolia no homem por causa dessa peste, né, que matou muitos cabalistas e tal, numa comunidade lá.
E aí, séculos depois, morreu um mestre cabalista e ele pediu, não, nesse dia eu não quero que vocês chorem, eu quero que vocês façam uma festa. Então, é o Lag Baomer. Só que eu também tinha lido, eu não sei, posso estar errado, eu tinha lido que também o Lag Baomer comemora quando as pessoas pararam de morrer com a peste. Então, era como se fosse, tipo, se fosse hoje em dia, quando estava morrendo muita gente, começa a decair as mortes, e as pessoas comemoraram isso. Quer dizer, não era uma vitória, mas eles viram que estava começando a acabar aquela mortalidade. Isso é uma coisa que eu li também, não posso dar como certo. Mas então, só para dar um exemplo, então o Lag Baomer foi uma coisa que eu, quando fui fazer o dia do Lag Baomer, eu já tinha isso na cabeça, e aí, de repente, eu comecei a conseguir escrever os poemas também que eu gostaria de escrever de certa forma. Mas mesmo assim, eu não tinha muito controle, né? Tem essa coisa que eu falei da egrégora, vale a pena também comentar, por exemplo, uma vez eu fui escrever um livro que eu queria fazer contos eróticos. Não sei por que me deu na telha que eu nunca tinha escrito contos eróticos e eu achei que tinha que escrever contos eróticos. E aí chama Educação de Casa Nova. O nome eram contos, depois virou um livro, tem na Amazon também. Não é muito longo, não é bem curto, tem lá no meu blog. E aí eu tentei fazer uma história erótica e ela ficou uma história mística. E, assim, eu lutava para fazer um negócio erótico e eu não conseguia. No final das contas, virou uma coisa que o Rumi faz muito também. O Rumi tem poemas eróticos e, na verdade, eles não são eróticos. Eles são eróticos na superfície. Na verdade, eles falam de misticismo também. E eu acabei caindo nessa. Então, eu acho que eu estou tão conectado a esses egrégoras aí, não sei quantas, que eu não consigo, na verdade. Eu tento fazer, às vezes eu tento fazer um texto mais hardcore para alguma coisa, falar de... Claro, por exemplo, quando eu tento falar de política também é sempre uma dificuldade, porque não é o que eu devo fazer, de certa forma. É aquela coisa de verdadeira vontade. Né? Tipo, alguma coisa sempre me encaminha para escrever algumas coisas e não outras. Eu não sei como explicar exatamente. Né? Mas no caso do homem foi bem isso também. Tipo, apesar de um dia como o Lag Baomer, eu ter na cabeça, não, esse dia vai ser mais festivo, né? Então eu vou fazer um poema mais festivo. Não foi completamente festivo também, sabe? Tipo, então tem toda uma melancolia que preenche ali muitos poemas, porque isso está na egrégora, não tem jeito. Na verdade, vou falar um pouco de parte teórica aqui, o Sefer HaHomer começou com uma coisa mais agrícola, né, de você contar o plantio lá e até o dia da colheita. Depois, com a religião mesmo, eles comemoravam a fuga do Egito, que eu imagino que seja mais antigo do que a fuga do Egito. Então, começou com uma coisa mais agrícola, né, uma coisa muito antiga. Depois veio a associação com a fuga do Egito e tal. E você também pode associar a fuga do Egito de uma maneira mais, assim, uma análise mais mística da coisa, você considerar o Egito como um pensamento estreito, egóico, e você foge desse pensamento estreito, egóico e vira uma pessoa mais aberta para o amor e para a amorosidade em geral, até você receber Deus lá no Monte Sinai. Quer dizer, tem uma forma de você analisar dessa forma também, né? E aí a parte mais mística mesmo está muito relacionada com essa coisa desse evento da peste e tal. Que eu nem sei se vale a pena para a gente que não está tão conectado assim com a egrégora judaica de considerar muito isso. Mas é que nesse ano especificamente não tem muito jeito, porque é uma conexão muito direta, né? É impressionante até, é uma conexão muito direta. Então eu espero, se tudo correr bem, eu espero que no Lag Baomer a gente no Brasil já esteja decaindo o número de mortes, se Deus quiser. Vamos ver. E é isso. Ó, a Andréa Giorgini falou que a sensação mesmo é de conexão. Fazemos com a energia do tema, conexão com a luz do tema, né? João Victor colocou que também sentiu mesmo quando escreveu o meu primeiro livro. É uma sensação, até visualizações bem intensas, como uma intuição, né? Realmente uma sensação de invocação. Wallace, ele também falou que com ele foi a mesma sensação. O primeiro dia do Homer ele fez um poema, né? Deixa eu abaixar um pouquinho. Rafael é o Mercúrio das ideias. Deixa eu te perguntar, então, essa pegada aí de Mercúrio, você está ligado que cada semana a gente vai trabalhar dentro de uma esfera. Então, você sentiu diferença nessa invocação, nesse contato da primeira semana, que é Resed, para a segunda semana, que é Gevurah? Como é que foi o processo? Dos 49, eu imagino que cada poema foi meio que único, né?
porque ele pegou a essência daquela combinação. Mas você sentiu a diferença da grande egrégora e de uma pequena egrégora diária? Tipo, quando muda da primeira para a segunda semana? Consegui explicar? Sim, sim. Em 2014 eu nem tinha muita noção disso, né? Depois eu falo de 2018, mas em 2014 eu não tinha muita noção disso. Mas, e no final das contas, começou a ter uma certa conexão entre os próprios poemas. Eu acho que, por final, tem uma ideia de um pássaro. E a ideia também da colheita, né? Do Chavu Chachar, que é o Chavu na Alvorada. O último poema é o poema 50, que foi o único que eu escrevi sem ter feito contagem nenhuma, porque isso não é um dia de contagem, é um dia de comemoração. E mesmo assim eu consegui escrever um poema também, apesar de não ter meditado e tal. Eu pensei assim, poxa, nesse dia, foi no dia 50, chegar alguma coisa mesmo sem fazer meditação nenhuma, eu vou escrever, e escrevi. Mas isso já estava muito delineado na minha cabeça, assim, porque era uma coisa que encaminhava para esse dia da colheita, que é um dia de comemoração. E tinha umas imagens de pássaros voando, de coisas. E aí é inevitável, assim, coisas que estavam em outras poesias. Tem poemas do Tagore que falam de crianças na praia, que as crianças são associadas aos santos, à pureza dos santos. Alguma coisa do Gibran certamente se refletiu ali. Na época eu já estava lendo Rumi, né? Então tem algumas coisas de Rumi que já aparecem. Então isso é inevitável, mas assim, isso não explica, né, tudo, né? É lógico que não é que nenhum desceu o anjo Gabriel me ditou as coisas. É lógico que tem coisa minha ali também. Tem até um poema específico que eu falo sobre o Rens, que eu estava citando aqui no início, né? O cara que casou com a minha avó e tal. E ali eu estou falando especificamente sobre a relação que ele tinha com o filho dele, que era ateu, né? Então, isso tudo apareceu. Eu acho que tem 2 ou 3 poemas também que eu não considero que estavam no mesmo nível dos outros. Mas mesmo assim, de 49, 2 ou 3, é como eu falei, tipo, eu nunca escrevi mais de 5 ou 6 poemas bons por ano. Então, para mim, isso foi meio que um milagre, porque foram uns 40, pelo menos, foram bons. Eu lembrei de uma coisa aqui também. Tem o Netzah Sheb Netzah. Vou dar um exemplo. Hoje, se você entra no meu site, raph.com.br, você vai ver, pelo menos no desktop, tem esse vídeo lá. E aí, por que tem esse vídeo lá? Não foi eu que fiz o vídeo, né? Foi um cara chamado Fábio Almeida. Foi o seguinte, na época eu ainda falava muito com o Fábio Almeida, hoje em dia ele está meio sumido das redes sociais, ele era um colunista do TDC, tinha a coluna Música e Magia, né? E ele entende muito de música e muito do misticismo da música e tal, e eu não entendo quase nada de música, então a gente também se complementou bem nesse caso. Mas foi o seguinte, eu conversava com ele de vez em quando, às vezes ele me perguntava algumas coisas técnicas de como postar, se eu tinha um banner da coluna dele que ele perdeu, ou alguma coisa de HTML, porque eu trabalhava com isso na época, né? E que é o código que você usa para fazer a página aparecer no site como ela aparece. E eu não sei porque a gente está falando no Messenger do Facebook nesse dia, no dia específico, né? Foi no dia seguinte. Então, teve a noite, né? Netzah, no dia seguinte, eu conversei alguma coisa com ele. Ele falou assim para mim: olha, se você falasse comigo hoje, eu teria que te mandar essa música, porque essa música chegou para mim ontem e eu compus assim e alguma coisa me falava que tinha a ver contigo. Aí eu falei: não vou falar com ele porque assim, a pessoa, não vou falar com ele, pode não ter nada a ver, né? Mas se ele falar comigo, eu vou falar com ele. Tá? Tipo uma coisa assim que ele explicou. Não lembro direito agora, mas o fato é que casou muito a música com o meu poema. E aí tem esse vídeo lá, né? Se entrar no site dá para ver. Tem também no meu canal no YouTube, também dá para ver, é um dos mais vistos, porque é o mais antigo, né? Na verdade, eu criei o meu canal no YouTube na época por causa desse vídeo. Mas é só um exemplo dessa coisa de... Aí tem também a ver com a egrégora do TDC, né? Se é que pode se chamar assim, porque, na verdade, eu acho que tem a ver com uma coisa maior. Eu já falei para o Marcelo isso, né? Desde da entidade lá que te falou para começar a escrever um blog, né? Então, eu acho que o próprio Simpósio de Hermetismo, a própria Sirius Gaia, eu acho que tem uma coisa maior, assim, que a gente é um pedaço disso. E aí, como a gente estava envolvido, eu e o Fábio Almeida, aconteceu isso daí. Então, são coisas que acontecem, e aí eu sou um cara cético, assim, né? É lógico que a gente vai perdendo um pouco de ceticismo, a gente vai passando por essas experiências, mas essa coisa de... Até quando você, de certa forma, está psicografando, assim, entre aspas, eu fico muito na dúvida também, sabe? Tipo, mesmo quando uma sugestão, como a Jéssica falou, né? Nunca ouvi voz nem nada, mas mesmo quando é uma sugestão, eu fico muito na dúvida se realmente é uma coisa que chegou totalmente de fora, assim,
uma coisa muito diferente, é uma coisa que já estava na minha cabeça. Por isso que eu fico com essas questões, assim, tipo, tem coisa de Gibran ali, tem coisa de Tagore, tem coisa do Rumi, que são poetas que eu amo, né? Então, não tem como não ter, mas não explica tudo. Então, hoje eu tenho consciência de que foi uma coisa que veio de fora, veio da Grégora. E eu também eu não tento nem ficar dando nome para as coisas, sabe? Eu acho que não precisa. Eu acho que você sente as coisas. E aí, daqui a pouco, eu posso começar a falar já sobre a minha experiência em 2018. Acho que de 2014 meio que... Então, beleza. Peraí, tenho só uma pergunta aqui da Elisa. Oi, Elisa, tudo bom? Rafa, você tem algum poema preferido de algum dos dias do Homer? Tem o primeiro, tem o Netzar Shem Netzar, e tem quase toda a última semana, assim, inclusive o último poema mesmo, que já é o do dia 50, né, que eu escrevi depois da meditação, o Shavu Sheb Shachá, que é o Shavu na Alvorada. E aí uma coisa que eu tenho no livro só. Isso aqui acho que foi nos últimos dias. Olha como é que tá a minha cara, aqui, ó. Eu tirei essa foto. A minha família achou horrorosa essa foto. Porque não sou eu não tem nada a ver com a minha... Olha meu rosto aqui, cara. É muito diferente. Tudo bem, meu olho é grande, se eu tirar o óculos, meu olho é grande, mas eu tava muito, muito diferente, assim, cara. Tipo, aí eu sabia, assim, porque eu tirei essa foto para depois analisar. Então eu ficava realmente muito em consciência alterada mesmo, né? Mas de uma forma que eu só fui ter, como eu falei, né? Eu não era um cara de fazer muita prática, né? Em 2014 eu fazia muito poucas práticas. E aí eu só fui começar mesmo a praticar anos depois, né? Por isso que 2018 foi diferente. Né? Então, 2018 seria a tua segunda experiência. Você chegou a completar 15, 16? Não, né? 2018 foi a segunda vez que você fez ele completo. Isso, em 2014 eu fiz completo, não comi carne, não bebi. Também passei o tempo todo aqui em Campo Grande, então eu sabia que ia ser mais fácil, não teria nenhuma viagem para o Rio de Janeiro. Né? Porque sempre vou para o Rio de Janeiro, deixar de beber é difícil. E também até a coisa de comida também, de não comer carne, uma viagem para o Rio de Janeiro ia complicar um pouco também. 2018 não tinha nascido ainda seu filho, né? Não, meu filho nasceu em 18 de janeiro de 2019. 19. Não tinha ainda. E em 2016 eu não consegui fazer o Homer, porque foi um ano que eu fui mandado embora de uma empresa que eu trabalhava há quase 12 anos. Trabalhava em home office para uma empresa do Rio, mas estou falando meio de... Foi logo, tipo assim, eu fui demitido um pouquinho antes de começar o Homer, então não consegui nem começar praticamente. Mas depois foi tudo de boa, né? Até hoje em dia eu considero que essa demissão foi essencial, assim, para hoje eu estar vivendo a minha verdadeira vontade, que é traduzir e publicar e-books aí pela Amazon. Mas aí os outros anos eu fiz assim mais ou menos, então eu comia carne, não deixava de beber e tal, e aí perdi alguns dias. Assim, quando eu perco um dia, eu continuo fazendo, eu ignoro aquele dia, né? Tento continuar seguindo. Ou na verdade eu até faço assim, fora do tempo, assim, só para cumprir tabela, mas eu sei que já deu errado, assim. E aí você percebe também que a conexão... Na verdade, é interessante isso. Quando você vai perder um dia, na verdade, a conexão não está tão boa assim desde o início. Se você conseguir ver em retrospectiva, você vai perceber isso. Quando você... eu estava quase no final e perdi. Na verdade, o dia que você conseguir fazer direito, você vai ver que desde o início você estava numa conexão diferente. Se você perde algum dia, porque desde o início você não estava numa conexão tão boa, né? E vale a pena se dedicar mesmo, porque tem aquele benefício que eu falei, né? Tipo assim, quando você segue uma coisa de uma forma mais ortodoxa, assim, nesse caso não é nem tão ortodoxo assim, mas você tem sempre o benefício de você estar seguindo uma prática, sentido que ela deve ser seguida e tudo mais. Né? Você dá até aquela questão de fazer o exercício, né, do dia seguinte, eu já acho até um pouco secundária, né? Eu acho que de início, assim, né? Se você está preocupado em fazer o homem, eu acho que o exercício pode ser até um pouco secundário. Faça o homem, não perca os dias. E aí, se você não conseguir fazer todos os exercícios, beleza, mas o importante é não perder os dias mesmo do homem, né? Eu tenho um comentário da Jéssica também, aqui ela acaba aprendendo muito sobre mim mesma quando escrevo coisas com essa sensação inspirada. Às vezes tem poemas que escrevi no passado e o tempo passa e acaba percebendo que dizia coisas sobre mim, sobre minha egrégora e mentores, que na época eu nem imaginava e foi descobrir só depois, né? Aí, com certeza, com pegar certeza. alguma coisa de 2014 que depois você foi fazer outro processo com o Rumi ou com o sufismo e aí viu que naquele poema tinha alguma coisa antecipada? Eu vou dar só um exemplo assim genérico assim, da coisa. Eu escrevia muitos poemas amorosos no início da
minha carreira, né, poética, digamos assim, mas porque na época eu era solteiro. Depois, hoje eu estou casado há muitos anos. Os meus poemas amorosos, eles são poemas de um cara casado, sabe? Tipo, eu não consigo fazer um poema assim de declaração de amor para alguém, assim, mesmo que fosse uma coisa meio que metafórica, assim como o Rumi faz às vezes. Depende do estilo de Rumi eu conseguiria fazer, mas assim, não funciona mais, não consigo mais escrever aqueles poemas que eu escrevi. Mas se você pegar livros meus de poesia, tem poemas dos anos 2000, início dos anos 2000, que ainda eram amorosos, e aí depois eu deixei de escrever esse tipo de poesia. E eu estava falando de ir no Jardim Botânico lá no Rio de Janeiro para ver se conseguia um poema. Eu consigo um poema, às vezes assim, só que sempre é um poema que tem a ver com a natureza. Então, eu não consigo, no Jardim Botânico, eu não escrever, fazer um poema sobre a natureza de alguma forma, entendeu? Então, fica uma temática um pouco limitada, de certa forma. Mas é bem isso mesmo, você, às vezes, mesmo que você não perceba... Eu, no caso, os meus poemas eu sempre percebi bastante, assim, que eles tinham muito a ver com o que eu estava sentindo naquele momento, né? Dificilmente eu vou perceber depois, né? Às vezes até esqueço do que eu estava sentindo, aí leio o poema e lembro. Mas eu acho que quando eu escrevo o poema, eu sempre estou muito consciente do que eu estou sentindo, assim. É difícil eu escrever assim, depois eu perceber. Mas aconteceu também, principalmente no caso do Homem. No caso do Homem, tem muita coisa que eu percebo depois, porque muita coisa eu não consigo mais identificar como é que eu escrevi, porque foi uma coisa meio recebida também, né? Não totalmente recebida, mas muito recebida. Então, eu não tenho como, eu relendo, assim, não tenho como explicar, assim, o que eu estava sentindo também naquele dia, né? Inclusive, eu não releio os poemas quando eu refaço o Homem. Eu leio, às vezes eu releio o meu livro, né? Mas sempre fora do Homem. Eu acho que para vocês é legal ler, né? Porque não foram vocês que escreveram, mas no meu caso acho que não funciona muito bem. Porque eu reconecto com o Homem que eu já fiz anos atrás e, sei lá. Pode ser que um dia eu resolva ler antes de fazer, né? Mas por enquanto eu tenho lido só fora do Homem. No Homem assim, acho que todo mundo que praticamente me agradece por eu ter escrito, porque usam durante o Homem. Eu acho isso muito legal, assim, que tem ajudado as pessoas. Mas eu mesmo acabo não usando. Eu prefiro ler depois, assim. Tipo. O Wallace está perguntando assim, qual a diferença de resultado de quem faz o Homer completo e de quem não consegue completar, dentro e fora do praticante? Isso faz diferença de perder o dia, né? O famoso que às vezes o cara fala para mim assim, pô, mas eu só perdi um dia, e aí? Na verdade, você perde tudo, é meio que descarrilha. Isso entra num paradoxo temporal. Inclusive, eu indico ali, eu acho que você viu também aquela série da Amazon Prime, Tales from the Loop, Contos do Loop, que fala muito sobre o tempo de maneira bem Cara, eu assisti ontem, é maravilhoso esse seriado. O tempo é muito para... Pode falar tudo. É Tales from the Loop, para quem tá pegando. Ele é bem devagarzinho, ele vai indo, mas a história é tão linda, cara, tão absurda. Eu achei um dos melhores seriados de ficção científica atuais, assim. Ele é bem... Eu acho que até é propositalmente devagar, né? Para dar uma quebrada, assim, nas expectativas. Quem hoje em dia quer ver umas coisas muito frenéticas, assim. Mas o que eu estava falando, o paradoxo do tempo. O que eu quis dizer quando você perde aí a pessoa perguntou, mas você sente a diferença? O que eu sinto é o seguinte, olhando em retrospecto, quando eu vejo aquele ano de 2017, eu falei 1 ou 2 dias, mas em retrospecto, eu percebo que desde o início eu já não estava tão conectado assim, tão afim assim, de fazer, sei lá, tão preparado, né, tão dedicado. Então, não é exatamente aquele dia que você perdeu. Na verdade, é uma coisa que já estava meio que escrita, de certa forma, sabe? Que você já chega meio que não totalmente presente naquilo e tal. E é difícil mesmo, sabe? Tipo, eu tive a sorte de conseguir fazer direto no primeiro ano, porque sei lá o que aconteceu. Talvez esse livro tivesse que ser escrito naquele momento, não sei explicar. Mas, por exemplo, em 2013 eu nem comecei a fazer, porque em 2013 eu pensei, puxa, eu não vou conseguir, porque eu vou para o Rio de Janeiro, vou beber e tal, e eu achei que eu não tinha que beber em nenhum momento, nem comer carne. Então, eu vou deixar para o ano que vem. Só que aí eu fiquei com aquilo na cabeça, não, mas o ano que vem eu vou fazer direito, tá? Eu vou me dedicar, eu vou fazer direito. E fiz. Aí depois, sei lá, não sei se é porque depois eu fiz a primeira vez, eu falei, eu já fiz, já. Aí aquela coisa que é uma coisa meio do ego também, meio escroto, assim, eu já escrevi um livro ficou fora, então por que eu vou fazer de novo e tal? Já tinha, sabe, resolvi o negócio. E aí em 2018 eu vi que eu estava completamente, eu já não estava mais pensando assim, né? Posso ter passado pela minha cabeça esses pensamentos, são pensamentos que vêm de fora, geralmente tentando te atrapalhar também.
Aliás, é muito importante para qualquer mago, qualquer hermetista, você prestar muita atenção no que você está pensando, o que realmente vem de você, no que vem de fora, porque a maior parte das coisas vem de fora. Então, não acredite em venda casada de ideologias, não acredite em venda casada de religiões e pensamentos em geral e filosofias. Né? Você pode ter, dentro de uma filosofia, você pode concordar com o filósofo, concordar em um ponto, discordar em outro, isso não é proibido. E também na religião e qualquer caminho que você queira seguir. Então, em 2018, o que aconteceu? Já deu tempo de eu começar a ir em mais simpósios de hermetismo, já estar fazendo uma prática surf e também do hinduísmo, que eu cantava mantras. Já tinha encontrado com o Sheikh Ahmed em 2015, não tinha sido iniciado ainda no Naqshband, mas já tinha encontrado, inclusive foi voltando de um simpósio que encontrei com ele. E aí tem um espaço aqui em Campo Grande, chama Suryama, Espaço Integral do Siri. E tem uma amiga minha, a Mariasha Savitri Siri, que ela é professora de dança do ventre, yoga. Agora não dá mais aula de dança do ventre, né? Mas yoga e tem essas coisas. Tem a Tai Chi Chuan também. Tem um dia que uma menina que é junguiana fala sobre aquela livro Mulheres que Correm com Lobos. É só para mulheres também. Então, tem essas coisas assim que tem a ver com essa nossa área, sabe? Digamos assim, mas também é uma coisa que abre para vários caminhos. Então, tem o Tai Chi Chuan, que é mais do taoísmo, mais do budismo. Aí tem o hinduísmo, tem o sufismo. E tudo isso casa muito bem lá. Então, assim, antes da quarentena, basicamente, no sábado eu canto mantras. Para quem acompanha meu Instagram também percebe isso muito bem, que eu posto as fotos lá. É @rarrais, A2Rs, no meu Instagram. Então, no sábado eu canto mantras, de uma forma bem ritualística mesmo, e no outro sábado a gente faz o Zikr, que é tipo um mantra do sufismo, que é uma lembrança de Deus, e aí você canta os nomes de Deus em árabe, e também o Sama, que é o giro sufi. E é até interessante que os nomes de Deus em árabe é uma forma deles se tornarem politeístas dentro de monoteísmo, né? Posso falar sobre isso quando for falar sobre Rumi, mas é bem engraçado, porque cada nome de Deus tem um aspecto de Deus ali, então, obviamente, eles são monoteístas, mas quando eles vão fazer esse tipo de mantra, eles estão chamando aspectos de Deus diferentes, mas basicamente é a mesma coisa que se chamar deuses gregos, se fosse o caso, ou esferas da árvore da vida. Então, aí você vê que isso que o Marcelo fala isso tá a árvore da vida realmente está espalhada por tudo, ela realmente está, né? E daí, como eu estava, né, nessas práticas todas, quando eu fui começar em 2018, já desde o início, já foi muito diferente. A começar por uma coisa que eu fazia muito, que é usar o tempo astral, né? Eu sempre usava meu tempo astral para praticamente qualquer meditação que eu fizesse. Só que no Homem de 2014 foi muito de leve. Assim, meu tempo astral assim, é um espaço ao ar livre na natureza, perto de uma árvore, não dá muitos detalhes, mas é mais ou menos assim. E aí você pode pensar, eu estou sentado aqui numa queda, tem uma árvore aqui do meu lado, tem um espaço e não acontecia nada demais, não tinha nenhuma... não acontecia nada dentro do tempo astral que me chamasse atenção, coisa assim. Em 2018, eu não consegui usar o meu tempo astral. Ele não aparecia, uma coisa que eu achei muito estranha desde o primeiro dia. E depois eu fui entender que, então eu vou deixar sem isso daí. E aí a maior parte do tempo eu estava num ambiente que eu não sabia nem identificar muito bem o que era. Eu posso dizer que é um deserto, talvez, mas eu não sei se é exatamente um deserto, mas talvez com o meu cérebro eu consiga entender um deserto. E aí aconteceram coisas assim, tipo, não sei se vocês passam por isso, colunas de fogo vindo do céu, não sei de onde do céu, você vê a sua imagem se modificando, se metamorfoseando e coisas assim. Mas que eu prefiro não falar, para falar a verdade. Eu só queria dizer assim, tipo, aconteceram coisas que acho que é aquela coisa que não é do meu íntimo, assim, pode soar até um pouco prepotente se eu falar o que eu vi, eu não sei se isso realmente aconteceu ou não, eu prefiro não falar, mas tipo, a nível de uma modificação da experiência mística em si foi muito grande, entendeu? Então, eu acho que não é prepotente, não, porque muita gente tem essas experiências, aí o cara fica achando que ele é doido. E fala, pô, mas só eu e não sei o quê. E é legal ele ver que tipo, outras pessoas também têm a mesma experiência, para ver que é uma coisa que mexe com cada um de nós individualmente, né? Então, o Homer, ele ele causa esse fluxo de energia, né? Como se a gente está imenso em egrégoras específicas das esferas, cada pessoa vai manifestar de um jeito, mas eu acho legal você passar
essa descrição, tudo, né, com detalhe, para o pessoal que está acompanhando, né, que está escutando, ver que é comum. A galera tem essa inspiração. Né? Você tem mais facilidade de escrever poesia e tal, mas eu tenho certeza que quem está fazendo a sério vai ter algum tipo de inspiração. Ou fazer um desenhinho, ou fazer uma narrativa, ou alguma coisa, cada um mais ligado com a sua própria dinâmica, né? Claro, quando você pega uns picos de curva, tipo a minha parte racional, a sua parte emocional, é legal do cara que está trabalhando isso dentro de si mesmo, ele vê até que limite que dá para ir nesse ponto. Então, eu imagino que ver alguém com música, por exemplo, o cara consegue compor uma melodia por dia também. Sim, ou uma dança, alguma coisa nesse sentido. Não, mas aí que eu ia falar, que em 2014 me pareceu que era uma coisa assim, poxa, vamos usar esse cara aqui que apareceu aqui, ele pode escrever esse livro, pode ajudar as pessoas depois a fazer o homem dela, ele pode fortalecer esse tipo de prática, ajudar de alguma forma, né? Eu acho que você tem que sempre pensar em ajudar a vizinhança nesse caminho espiritual, né? Não ajudar o mundo inteiro porque você não é uma Teresa de Calcutá nem grande, mas você, e nem eles também poderiam fazer isso, mas você conseguir ajudar a vizinhança, né? Que é o que a gente tem feito aqui. Isso aqui que está acontecendo aqui é uma vizinhança de pessoal que está aqui no Zoom. Tem a vizinhança de quem assina a revista Hermetismo, tem a vizinhança lá do grupo do Facebook aberto, né? E tem a vizinhança de quem conhece o Marcelo desde o sedentário e imperativo. Inclusive, quando ele abriu o blog Teoria da Conspiração, já era uma forma de desviar desse grande rio e ficar um afluente menor para você poder tratar dessa vizinhança, dessas pessoas que se interessaram mais por aquilo mais detalhadamente. E aí tem Arcanório também, e por aí vai. Mas é que em 2014 era isso, era uma coisa que, tipo, eu fazia esses poemas e publicar e tal. Em 2018 era uma coisa muito mais para mim mesmo, sabe? É uma coisa que tem mais a ver com o meu desenvolvimento espiritual do meu caminho mesmo. Aí o pessoal perguntaram, e seguir várias egrégoras dá problema? Eu não sei, porque no meu caso eu consigo conjuntar, né? Juntar o hinduísmo, o sufismo, e aí isso que aconteceu durante o Homer, eu acho que se eu não estivesse fazendo o giro sufi, se eu não estivesse fazendo zikr, se eu não estivesse fazendo os cantos de mantras, eu não estaria preparado para isso que aconteceu. Então, acho que depende de coisas que acontecem em conjunto. Depende, de certa forma, tudo pode ser uma coisa só. Lógico que não é a mesma coisa, mas tem muita conexão. E eu também acho, eu defendo uma ideia de que existe mais assim conexão entre os místicos de diversas religiões do que entre os praticantes de uma mesma religião. Quero dizer o seguinte, o místico católico ele tem mais a ver com o místico cabalista e com o místico sufi do que com que outro católico que não é místico, entendeu? Lógico, o místico católico tem mais a ver com o próprio místico católico. Mas a diferença entre um católico que não é místico e um católico que é místico é maior do que a diferença entre um católico místico e um místico sufi e um místico cabalista, porque eles têm uma conexão já muito forte pelo fato de serem místicos, né? Porque o misticismo é uma palavra que tá muito desacreditada hoje em dia, mas eu acho ela fundamental, assim, você entender o que é Deus, né? Eu gosto muito de uma parte do Evangelho de Tomé, que é um Evangelho apócrifo, que os discípulos perguntam para Jesus: o reino, quando vai chegar o reino? Quando vai chegar, né? Quando é que a gente vai se ver liberto? E aí ele fala que o reino do Pai, o reino de Deus, já se encontra espalhado pela terra, mas os homens não veem, não desenvolveram ainda a capacidade de viver. Né? Então, eu acredito muito nisso. Inclusive, isso tem muito reflexo nos poemas do Homer também, porque é uma coisa que eu sempre carrego comigo. Assim, eu acho que se Deus não está aqui agora, mais perto de mim do que o meu próprio olho, eu não sei onde ele poderia estar. Né? Se a gente não estiver dentro de Deus, a gente está onde exatamente? É mesmo que você pensar do espaço-tempo. Se você não está dentro do espaço-tempo, onde exatamente você está? Né? E Deus é o espaço-tempo e algo a mais. Né? Então, para quem se interessou sobre essas coisas, o meu vídeo no canal Conhecimento da Humanidade fala justamente sobre isso, sobre o tudo e o nada. Isso foi uma longa história. Mas é isso. Então, tipo, o misticismo é isso. O misticismo é você tá em contato com Deus, de certa forma. Você pode dar vários nomes também para isso, né? O próprio amor mesmo, o amor místico é uma forma de você falar de Deus e estar em contato com Deus. E aí você está em contato com essa coisa que é uma coisa meio eterna, meio fora do tempo, assim, uma coisa que
não se explica muito racionalmente, né? E aí você fazendo práticas espirituais, você desenvolve esse tipo de contato e serve para várias vertentes diferentes. Eu acho que aí melhora a minha capacidade de fazer o Giro Sufi, melhora a minha capacidade de fazer o Sefer HaOmer, melhora a minha capacidade de cantar mantras, tudo isso vai junto. Mas eu imagino até que se você for um cara mais da egrégora como o Rafael Daher, você logicamente vai ter mais material assim para passar pelo homem com muito mais informação e muito mais emoções surgindo, né? Não chego nesse ponto, mas eu acho que eu não deixo de estar conectado também. Ó, o Felipe está perguntando assim, né? Ele está com dificuldade de exercitar o amor e a bondade com o vizinho de som alto. Seria normal trabalhar no racional no Sefer HaOmer, considerando ele ter pouca sensibilidade da área espiritual? Aquela ideia de faz e uma hora percebe. Tem formas racionais de você lidar, com certeza. Você tem um filósofo chamado Michel de Montaigne, que ele, como ele é filósofo, ele falou sobre amor, mas ele falou de uma forma um pouco mais racional do que a média. O Arthur Schopenhauer também fala, de uma forma, às vezes, meio grosseira para as mulheres, mas também deixa de ser interessante, porque ele faz um comentário do Bhagavad Gita. Mas eu gosto muito do estoicismo, especificamente Epicteto, né? Que, na verdade, foi o cara que foi a grande inspiração para Marco Aurélio. Então, Marco Aurélio é muito conhecido, Sêneca também é muito conhecido, mas acho que Epicteto ainda é maior do que eles. E Epicteto falava uma coisa muito, muito básica, assim, que você deve se preocupar com o que faz parte da sua decisão, né? Tipo assim, você ser uma pessoa famosa, ou o que os outros vão pensar de você, ou se você nasceu bonito fisicamente ou não, isso não faz parte da sua decisão, né? Mas você ser uma pessoa importante para as pessoas que estão perto de você, você, de repente, ter uma aparência saudável, pode não ser uma pessoa linda fisicamente, mas você manter uma aparência saudável para ser bem apresentável em certas ocasiões pode ser interessante, é uma coisa que você pode decidir. E o que vão pensar de você, na maior parte do tempo, você deve ignorar mesmo, assim, por experiência própria, né? Então, você pode ficar, no caso específico, assim, de um sol alto. Aí entra aí no caso, assim, que tem mais a ver com você não criar muitas expectativas, né, sobre a vida. Por exemplo, você vai sair de casa para dirigir em São Paulo fora da quarentena, antes da quarentena. E aí tem um puta trânsito. Aí você vai tomar uma cortada de um ônibus, ou de um táxi, ou de um outro carro, e vai ficar puto e vai chegar o cara. Quer dizer, por que você vai fazer isso? Isso tinha muita chance de acontecer, como acontece talvez uma vez por semana ou mais, sabe? Então, por que você fica puto com isso? Não faz muito sentido. Racionalmente não faz muito sentido, porque você já deveria estar esperando por isso. Então, de repente, o sujeito lá ligar o som alto, infelizmente as pessoas fazem isso, e você não consegue impedir que ele faça isso, porque só a partir de 10 da noite que você pode chamar a polícia para o cara desligar o som. Até 10 da noite acho que ele tem o direito de desligar o som, tenho certeza, mas que sim. E se o cara quiser ligar um som puta alto, sabe, o que você vai fazer? Vale a pena ir lá e matar o cara paulado? Não vale, né? Porque você segue um caminho espiritual. Então, racionalmente, você tem que aprender a já saber o que vai acontecer. Esse aqui é o horário que o cara faz isso. Beleza. De repente, nesse horário, você põe uma outra música, ou vai tomar banho, sei lá. É uma forma racional de lidar com a coisa. Deixa eu ver se alguém tem mais alguma pergunta. Vou colocar no básico, senão a gente vai para um próximo tópico. Eu acho que agora eu posso ficar só respondendo pergunta. Não sei se eu tenho muito mais coisa para. Agora, se você quiser falar da parte mais da história do Sefer HaOmer, o Marcelo quiser aí. Não, o pessoal não está fazendo muita pergunta aqui. Ó. São as egrégoras que se combinam entre si ou é o mago que deve harmonizar com as egrégoras que decide participar? Como é que você coloca isso do teu ponto de vista de duas egrégoras bem separadas, né? Que é o hinduísmo e o sufismo. Você que entra nessas egrégoras ou elas conseguem interagir? Tem um poeta chamado Kabir, que viveu na Índia, e ele era ao mesmo tempo muçulmano e hindu. E aí tem até uma história engraçada que ele tinha muitos seguidores, né? E quando ele morreu, o povo foi brigar, para cada um queria enterrar ele num lugar diferente. E aí uma coisa anedótica é que quando eles vão abrir o caixão, não estava mais o corpo dele lá, tinha só, tipo, uma rosa, eu acho, uma mensagem, assim, tipo, de união. É um simbolismo de união. Não deve ter acontecido isso, mas, assim, é só para dar um exemplo que existiu, né, gente que
que tinha, inclusive a Índia e o Paquistão foram separados, né? Na verdade era uma coisa só e os islâmicos foram obrigados a ir para o Paquistão e os hindus ficaram na Índia. Então eles tinham uma coisa muito misturada. Então essas egrégoras especificamente já tem essa mistura. Agora, por exemplo, a egrégora judaica eu já acho que é bem mais fechada, assim, né? É bem diferente. Então, sei lá, no lugar que eu faço essas práticas, no Suriama, Espaço Integrado do Ser aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a pessoa que é a dona do espaço, né, a Mariachi, ela já tem uma conexão muito forte, né? A gente tanto com o hinduísmo quanto com o sufismo. Então a gente, ela é representante oficial da Naqshband no estado. A gente já foi no retiro dos Mevlev recentemente esse ano, inclusive lá no Nazaré Paulista. Então a gente teve contato também com o Sufi Mevlev, que é uma outra ordem. Naqshband, que ela representa os Mevlev também. E tem um guru indiano chamado Atmaji, que vem no Brasil uma vez por ano e ele sempre visita a gente, passa no Rio, passa em São Paulo, foi no Simpósio de Emitismo 2018 também. Então a gente tem esse contato e tem essa conexão, né? Eu não sei se talvez, provavelmente a egrégora judaica não teria essa facilidade. Então, é uma boa pergunta se as egrégoras se combinam entre si. Acho que depende muito da egrégora, o que parte da egrégora. Eu acho que a gente está trabalhando com uma... Porque, assim, o hinduísmo, uma coisa... A gente fala, hinduísmo, mas, na verdade, tem o shivaísmo, que é gigantesco, e tem centenas de milhares de outros deuses, né? Então, o hinduísmo não é uma coisa só. A gente, de repente, está trabalhando com um aspecto específico ali das milhares de religiões que tem na Índia, que casa bem com o sufismo, que também é uma coisa muito aberta. O sufismo principalmente porque a gente chegou no sufismo através de Rumi, que é um poeta sufi persa do século XIII, que ele falava de intolerância religiosa naquela época, né? Ele convidava para estar convivendo com ele até adoradores do fogo, né? Que são os zoroastristas, né? Então, hoje em dia você fala isso para o Estado Islâmico, os caras, até que o Estado Islâmico odeia os sufis, né? Porque é justamente o oposto, assim, da ortodoxia, né? Você convidar um adorador do fogo, você convidar, tipo, como se fosse seria o equivalente de convidar um satanista, de repente, aqui para o Brasil, sabe? Seria nesse nível, né? E lógico que lógico que o satanismo é uma coisa e a visão que as pessoas ignorantes têm do satanismo é uma coisa muito diferente, então é isso que eu quero dizer. Então, os adoradores do fogo, também, os zoroastristas, eram pessoas místicas também, e ele sabia disso, por isso que ele convidava. Mas você entender que ele conseguia fazer isso no século XIII, né? Então, você vê que era uma coisa muito tolerante. Então, a gente chegou no sufismo através de Rumi. Então, isso acho que explica essa conexão. Aí você vê, o próprio espiritismo não é tão aberto assim quanto se imagina. O espiritismo aqui no Brasil é mais um espiritismo católico, né? Também já é mais fechado do que se imagina. Então, aí depende muito da egrégora, né? Também tem casas espíritas, tem casas espíritas muito ortodoxas, casas espíritas que são mais umbandistas, mais abertas. Mas mesmo as casas espíritas que são umbandistas, eu considero que elas são mais fechadas, por exemplo, do que uma egrégora sufi, uma egrégora hindu. Pelo menos acho que a gente trabalha, entendeu? E também mais fechado do que o próprio aí, TDC, a Câmara Canora e tal, né? Acho que a gente aqui é bem aberto à conversa, a diálogo. E eu também falo que eu sou turista de egrégoras e eu estou trabalhando na minha vida para chegar ao final da vida e conseguir ser um mensageiro de egrégoras, né? Que é uma pessoa que conviveu com muitas egrégoras e conseguiu chegar ao ponto de conseguir fazer tráfico de informações espirituais entre elas, conseguir fazer elas se entenderem melhor, de certa forma. Tem uma pergunta do Tiago aqui que ele fala: durante o Homer, estamos em contato com todas as egrégoras que fazem a contagem, tanto da parte da colheita quanto do lado mais cabalista. Bom, Tiago, na verdade, antes do TDC, era só o pessoal da comunidade judaica que fazia. Quando eu comecei a falar de deuses e das esferas e tal, e a gente começou a fazer de um jeito hermético, que a coisa meio que saiu da comunidade judaica. Tanto que até hoje a gente tem uns judeus que não curtem nem um pouco isso daí que eu faço. Essa ideia de tipo hermetistas fazendo Sefirah HaOmer ainda tem um certo tabu. Então não dá para falar. Eu acho engraçado justamente que eu acho que a coisa menos hermética que você faz é justamente Sefirah HaOmer, porque a gente aqui é muito hermetista, né? Muito voltado para o hermetismo. Só que o Sefirah HaOmer é hermético, mas é muito, ao mesmo tempo não é, porque acaba sendo uma coisa muito mais voltada para o emocional, para essa coisa que eu acho que vem muito da egrégora judaica mesmo. Então acho que a gente consegue trazer isso daí. Mas ele perguntou também da parte, porque eu considero que são 3 partes mesmo. Tem a parte muito mais antiga, que é da colheita, que é uma parte talvez xamânica, de certa forma,
eu senti muito isso, porque eu gosto disso também, então para mim é fácil. Aí tem a parte mais religiosa, meio ortodoxa, que é a questão da fuga do Egito, até chegar no Monte Sinai, e tem a questão mais cabalista, que tem a ver com uma certa melancolia da peste que teve com os cabalistas. E tem também da Cabala, e tem muita coisa ali enigmática e fechada e tal, que é de difícil compreensão. Eu não falei, né? Não estou muito afim de falar, na verdade, do que eu vi em 2018, mas, por exemplo, vou continuar citando uma coisa que aconteceu muito, que são colunas de fogo. Pô, eu nunca tinha experienciado coluna de fogo. É lógico que isso não é uma coisa que eu vejo, assim, é uma coisa que você... É uma imagem mental, de certa forma, né? Mas muito nítida, e eu nunca tinha passado por isso. Não tem nada a ver com qualquer outra egrégora que eu faça parte, sabe? Coluna de fogo, nada a ver. Então, por que tem coluna de fogo, sabe? E aí ela voltou a aparecer direto e tal. E eu não tenho assim, muita noção exatamente do que significa e tal, mas eu acho que eu não fico tentando entender também por quê, sabe? Eu acho que tem uma coisa muito de sentimento ali que vai além das palavras, né? Eu gosto muito de citar aqui, tem um poeta inglês, John Galsworthy, que uma vez ele escreveu um conto que já começa falando que as palavras são cascas de sentimento. Então isso vale muito para a poesia também, né? Então, as palavras são cascas de sentimento. Então quando você começa a tentar descrever uma experiência mística, você começa a colocar em palavras, você invariavelmente você vai estar revestindo um fruto com a sua casca. Aí é uma maçã, eu estou te mostrando aqui, essa aqui foi a minha experiência, essa maçã aqui. Ou a experiência de mergulhar no mar, por exemplo, que é mais fácil de entender. Eu posso escrever um livro sobre como é mergulhar no mar. Vai adiantar alguma coisa se você não mergulhar? Vai adiantar. Eu posso te falar sobre como fugir da correnteza, em qual momento de entrar no mar e evitar uma onda, como mergulhar por baixo de uma onda, é uma coisa meio teórica. Aí você, na hora ali de alguma dificuldade, você pode lembrar disso, uma coisa teórica, e falar, tem que fazer isso daqui. Pode ajudar, mas é impossível descrever a sensação de mergulhar no mar por um livro, né? Então, é mais ou menos por aí. Eu vou pegar aqui agora uma pergunta polêmica assim, do Valdir. Ele está falando do Homer pela primeira vez e falou que é recorrente falarem para evitar a bebida. Mas eu ainda não ouvi nada sobre o uso da maconha. Você acha que existe alguma orientação sobre isso? Eu acho que assim, o único problema da maconha é a parte da egrégora ruim, por ela estar conectada com ela ser ilegal, estar conectada ao crime, essas coisas eu não recomendaria, né? É uma coisa que eu sempre falo nos meus cursos, né? Imagina que você tem 2 papelotes aqui com maconha. Aí o primeiro é do seu amigo hippie, que ele plantou no jardim da casa dele. Aí ele rezou lá, canta Kumbawá todo dia, põe no solzinho, rega, põe mantra, e aí a plantinha cresce, sobe e tal. E aí você faz um cigarrinho. O outro cigarrinho foi feito, plantado por criança escrava na fazenda do político, aí vai no helicóptero do outro político, aí sobe o morro, aí tem o Zé Pequeno, ela passa assim, chega em você num papelote que tem até sangue no papelzinho. O problema não está na maconha. O problema está na egrégora que vem atrelada a esse Deva, né? Então aí a gente teria que falar um pouquinho do Castanheda e de por que quando você usa algum enteógeno, você usa alguma erva, alguma coisa, na verdade você está abrindo uma porta para ter essa percepção. Então, se a gente falar qual que é a recomendação, provavelmente todas as recomendações são o seguinte, ó, a menos que você plante na sua casa e você cuide que ela seja produzida de um jeito muito especial, eles são contra. Porque uma vez que você vai estar no meio dessa egrégora, você vai estar ainda abrindo a porta da sua percepção para trazer aí uma energia que não vai ser a melhor possível. Então, eu acho que isso vai ser ampliado ainda no Sefirah HaOmer. Então, o problema não é da maconha, ou do LSD, ou da bala, ou do ácido, etc. O problema é em como é que essa energia está sendo feita. É a mesma coisa que a gente costuma falar para o ayahuasca, né? Pô, eu posso tomar ayahuasca durante o Sefirah HaOmer? Fala assim, cara, você pode, mas vai num lugar sério. Vai num lugar que os caras façam um círculo, que tenha os hinos,
que tem as proteções, que tem uma egrégora, etc, etc, etc. Porque senão você vai estar aí explodindo a tua percepção e o que pode entrar pode ser uma coisa que não é muito agradável aí. Quer comentar alguma coisa? Eu quero. Bom, a primeira coisa que eu lembrei agora já perguntaram, estou falando sobre isso de novo, sobre estar em várias egrégoras ao mesmo tempo. Eu acho que dá para ficar em várias egrégoras ao mesmo tempo, mas é muito ruim você misturar práticas que deveriam ser usadas em separado. Então, eu acho que você tá na contagem do homem e ficar participando da ayahuasca, especificamente, se for uma ayahuasca, se for uma ayahuasca mais ritualística, mais religiosa, pode dar um certo conflito de egregores, como eles falam, né? E aí, não sei, não conheço muito de ayahuasca também, pode ser que a ayahuasca tenha uma conexão com a egregores judaica, mas eu acho muito difícil, para falar a verdade. Mas aí pode cair naquele caso também de você estar numa prática mística e você consegue, assim, depende muito de você, na verdade, se você se sente seguro e tal, de você, eu consigo encarar isso daqui, eu consigo ter uma experiência com a ayahuasca, ter uma experiência com o eu sei do que está se passando, você tem noção disso, aí tudo bem. E aí também queria comentar que tudo na vida são gradações, né? A gente aprende muito no hermetismo. Então, o Marcelo falou, tem a maconha que você planta em casa, tem a maconha do traficante, aí o LSD eu já acho uma coisa muito diferente. Aí tem o crack. Então tem gradações. Lógico, não é, você é dono da sua vida, você pode fazer o que você quiser, mas assim, tipo, se for para fumar, é melhor fumar o que você planta em casa. Eu também nunca fumei nada na minha vida que eu tenho nervoso de fumaça entrando pela garganta, né? Porque meu pai era fumante, eu ficava vendo meu pai é artista plástico, então quando eu era pequeno eu ficava vendo meu pai pintando quadros e fumando o tempo todo. Aí eu acho que eu desenvolvi um certo trauma, assim. Eu nunca fumei nada, assim, nem lá no simpósio de hermetismo, quando tinha que fumar o cachimbo lá uma coisa do alguma coisa xamânica, não sei. Quase que eu fumei, mas não tive coragem. Eu tenho nervoso, essa ideia de uma coisa descendo para minha garganta. Mas beber eu bebo bem. Já tomei porra em Cancún, inclusive. A Jéssica fez um comentário assim, quando ela tinha 13 anos, ela leu um livro chamado Dia do Coringa. Ele me despertou para filosofia e espiritualidade, né? Na história, as cartas do baralho ganham vida de acordo com a criação de um ser. E ele brinca com esse arquétipo do Coringa, que não pertence a nenhuma egrégora, porém passeia por todos os jogos, se encaixando aqui e ali, né? O tal do louco do tarô. Então, o Coringa seria aí um turista de egrégoras? Talvez o louco do meu tarô tenha vindo daí, né? Aí já é outra história, mas assim, basicamente, quando eu fiz o EAD, né, o curso tarô do Deldeb mesmo, tarô também foi uma coisa que eu também achava que não era nada demais, assim. Aí uma vez eu fui no... Sim, eu achava que tinha um certo uso e tal, mas não conseguia entender, assim. Eu achava que era uma coisa para prever o futuro, só aquelas coisas que as pessoas que quando você está ignorante sobre o assunto, você normalmente tem essa percepção. Eu também hoje amo filosofia, quando eu era adolescente eu achava que filosofia era basicamente uma coisa difícil que não servia para nada. Eu sempre falo isso. Tipo, eu comecei a ler filosofia já com 19 anos, praticamente, 18, 19 anos. E a pessoa acha que, pô, você saca pra caramba de filosofia e tal. Não, se hoje você tem 18 anos, você pode saber mais do que eu quando tiver a minha idade, porque eu comecei a ler tarde. E tem gente que com 18 anos já leu Nietzsche, já leu Platão, mas eu não tinha lido nada disso. Mas com o tarô foi mais ou menos assim, eu também não achava que era uma coisa que servia para mim e tal, não era uma coisa tão relevante assim na minha vida, que eu não deveria estudar, eu colocava uma coisa como, um dia eu vou estudar isso daí, mas não hoje. E uma vez eu fui no Largo do Machado, lá no Rio, e o Marcelo estava dando uma aula do curso dele. Mas eu não estava para assistir a aula, eu fui lá só para almoçar. Mas eu cheguei um pouco antes do almoço e eu vi ele falando justamente sobre o louco. E ele associava muito com história da arte. Como eu sou formado em Belas Artes na UFRJ, na hora assim já me deu um estalo. Eu falei, nossa, mas então isso que é tarô, né? Aí quando tem esse estalo, aí o resto é mais fácil. Você entende, isso que é tarô, então tem que estudar. Só que eu não estava muito preparado, né, para esse tipo de insight e tal, e eu não estava com nada para anotar, não estava com meu caderninho de anotação e tal, nem anotava nada no celular na época. E não anotei nada e ficou assim. Aí quando eu fui fazer o curso EAD mesmo, eu já estava, né, querendo fazer mesmo, querendo entender mesmo o tarô e tal. E quando eu vi o vídeo do Marcelo falando sobre o louco, já veio na minha cabeça a imagem, né, do louco. Eu tenho um tarô que chama Tarô da Reflexão. Acho que é esse nome, eu nem lembro mais o nome dele. Só que ele pode demorar anos para ficar pronto, porque depende do Roy Mesquita, que é um dos amigos meus, de fazer as cartas, né? Que é uma coisa também, é uma dessas coisas de egrégora, que eu acho que desde o início estava conectado com ele. Acho até que o tarô é mais dele do que meu.
E a gente fez algumas cartas, mas não está ainda no início. Acho que tem umas 10 cartas no máximo. Mas o louco já foi o suficiente para demonstrar essa coisa de que você não explica como as coisas acontecem, né? Porque ver essa imagem do que o louco do meu tarô, eu podia até mostrar aqui deixa pra lá, uma coisa, depois você pode entrar no meu site, raph.com.br, tem lá o tarô. Aí, tarô da reflexão, uma coisa assim. Mas é basicamente um louco que está voando para fora da carta. Ele está com uma veste de hindu, mas também tem umas coisas meio sufis, então tinha muito a ver comigo, né, pelas minhas práticas. Mas ele já estava voando para fora da carta, né? Tipo, ele não estava nem caindo no abismo, o salto de fé dele já foi tipo um voo para fora da carta. E talvez tenha a ver comigo isso, né? De você voando, você consegue ver as diversas egrégoras e aí você atua como esse coringa que fica flutuando por cima delas. Não que você esteja acima delas, não seja superior a elas, estou dando no sentido de que você consegue mais facilmente trafegar entre elas e tal, né? E eu acho que para isso também você tem que tomar muito cuidado para não entrar em nenhuma guerra, né? Nenhuma disputa, nenhuma treta. Eu acho que fica mais fácil se você não entra nas tretas. Cada egrégor tem as suas tretas, né? Então eu também sou um cara que tenta ficar fora dessas tretas. Aí o Marcelo me ajuda nisso, porque o Marcelo entra nas tretas e eu fico só observando. E é tipo isso. Não sei se eu expliquei direito, mas o meu louco do meu tarô tem um pouco a ver comigo nesse sentido, que está voando por cima das egrégoras. É mais ou menos isso que eu quis dizer. E você sentiu os exercícios quando você fez? Tudo bem, você fez a poesia, ok. E aquele exercício do dia seguinte? Tipo, perdoe o inimigo, faça alguma coisa, deu. Nem Isso sempre, aconteceu para você? nem sempre eu conseguia ter assim uma pessoa para praticar aquilo, porque eu sou um cara que trabalha em home office e tal, não tenho, assim, as minhas amizades são da prática, de hinduísmo e sufismo, e do pessoal que eu jogo basquete uma vez por semana. Então, realmente não tenho muitas amizades, meus amigos estão mais no Rio de Janeiro. E aí não tinha muito essa coisa, eu não cheguei ao ponto de ligar para alguém para falar alguma coisa, ou talvez hoje por uma ligação por vídeo talvez funcionasse melhor, né? Mas então algumas coisas eu realmente não fiz, mas assim, no geral, assim, eu sou uma pessoa que, graças a Deus, assim, não tenho muitas tretas na minha vida, assim, né? Em geral, assim, não tenho muita dificuldade de expressar meus sentimentos, mas já fui assim, né? Quando eu já era muito tímido, quando eu era pequeno e tal, e aí fui melhorando com o tempo, melhorando no sentido de sair do casulo, assim, né? Tipo, como era uma pessoa muito sentimental, assim, tinha uma emoção mais à flor da pele, digamos assim, né? Quase como se fosse uma mediunidade aberta, para eu não fosse médium, mas é tipo assim, era uma pessoa muito emotiva e tal, né? E aí eu criei meio que um casulo emocional para conseguir sobreviver no mundo de chumbo que a gente vive. E aí quando eu me senti seguro o suficiente para administrar minhas emoções, eu comecei a sair do casulo lentamente. Então acho que hoje já estou numa fase de estar com o casulo mais aberto, de estar conseguindo lidar assim, com questões emocionais de uma forma mais saudável. Então esses exercícios para mim não são a grande dificuldade do homem, não. Para mim, a grande dificuldade é lembrar, é se dedicar e se conectar mesmo, sabe, na egrégora. Acho que para mim isso é muito mais importante. Por isso que eu falo que o exercício depende para mim, né? Na minha experiência é uma coisa mais secundária por isso. Porque eu acho que, para mim, o essencial é conseguir se conectar com a egrégora. E aí tem a ver também com a questão das relações. Porque tem a ver com poesia também. Uma das razões que eu tento não tretar muito com as pessoas, principalmente com as pessoas mais próximas, com a minha esposa, com meu pai, com minha mãe, com gente da família ou com meus amigos mais próximos, é porque, lógico, se eu tretar com meu pai, se eu tretar com um amigo muito próximo, isso tem uma carga emocional que eu vou ficar sentindo. E quando eu fico sentindo essa carga emocional de um tipo de treta como essa, eu não consigo escrever, eu não consigo escrever poema, eu tenho uma dificuldade muito grande de trabalhar, em geral. Até para traduzir, porque as minhas traduções também dependem muito de eu estar num bom estado emocional. Então, na minha vida, eu já tenho aquela coisa que o Marcelo também fala, que você tem que ser mago 24 horas por dia, né? E é bem isso, porque você tem que estar equilibrado o máximo possível para poder estar nesse caminho espiritual. Não adianta você
ser cristão só quando está na igreja, digamos assim, sabe? Ou ser espírita só quando está no centro espírita. Você tem que ser, se você for nesse caminho, você tem que ser espírita, ser cristão o tempo todo, né? E aí no caminho espiritual, como eu já estou em várias egrégoras ao mesmo tempo, talvez funcione por causa disso, porque eu tento estar emocionalmente e espiritualmente equilibrado a maior parte do tempo. Nem sempre dá, né? Nem sempre eu consigo. Posso dar um exemplo que no ano passado minha avó faleceu. Minha avó também foi minha mãe. Essa mesma avó que tinha casado com o rei Samuel, que tinha falado do judeu, né? Ela faleceu o ano passado atropelada em Ipanema. Já tinha 85 anos. Mas, tipo assim, eu estava no meio de uma tradução da Meditações de Marco Aurélio e eu parei uns 3 meses, não conseguia traduzir uma linha, sabe? Mas eu vivi o luto, fiquei muito triste e tal, consegui contornar, e quando eu me senti bem de novo, eu consegui voltar a fazer tradução. Então, tem coisas que dá para fazer, assim, dá para eu divulgar alguma coisa, talvez até fazer um vídeo no YouTube que seja uma coisa mais técnica, uma coisa mais, falar mais de teoria, mais de coisa assim. Agora, você fazer uma coisa mais, assim, espiritualmente profunda, como uma tradução de um filósofo como Marco Aurélio, do inglês, né, claro, mas quando eu traduzi o Bhagavad Gita, quando eu traduzi o Kaivalya, tudo isso eu traduzo muito lentamente, porque eu também, a cada dia que eu sento para traduzir, eu tento ter tá bem equilibrado e tal. Eu tenho várias experiências, assim, quando eu traduzi o Dhammapada do Buda, não é do Buda, né, mas dos discípulos que escreveram o que ele falava, também de uma versão em inglês, eu traduzi, mas eu me sentia como se eu estivesse na época de Buda, como se fosse um dos caras que andava junto com o Buda. Eu tinha essa sensação, assim, para poder estar trazendo aquela tradução, entendeu? Então, eu sempre trabalho dessa forma. E aí, se eu não estou bem, eu não consigo. Então, acho que é até uma coisa meio egoísta, de certa forma. Eu tento ficar bem, porque eu sei que o meu trabalho depende de eu estar bem, né? Então, se eu não estiver bem, eu não consigo trabalhar, e o meu trabalho é isso. É poesia, traduções, coisas assim, muito voltadas para a espiritualidade. Então, se eu não estiver bem... E também é assim, né? Às vezes, quando você entra numa fase ruim, aí é foda, porque você fica totalmente travado para tudo, né? Então, é difícil mesmo. E agora também a gente vai estar todo mundo isolado e todo mundo, cada um na sua casa. Então, que você acha que vai ser para tentar cumprir essas exigências agora, onde você está... Cada homem virou uma ilha, né? Talvez você vai tentar fazer isso virtualmente, eu acho. Isso que eu falei. É por isso que eu não falei. Como os meus amigos mais próximos, que talvez tivessem a ver alguma treta que tive com um amigo meu e tal, eu poder pedir desculpa, resolver e tal. Não lembro direito, provavelmente seria uma coisa mais da família. Mas na época não me ocorreu de ligar e resolver pelo telefone, sabe? E na época também, 2014, não era muito comum ter ligação por vídeo. Eu acho que não rolava ainda de ter essa facilidade para ligar por vídeo. Ainda era uma coisa mais de falar por voz. Aí eu realmente hoje talvez, hoje com essa coisa de falar por vídeo, né? Talvez. Eu já tenho encontrado com amigos toda segunda-feira à noite. A gente tem encontrado com um grupo de amigos do Rio, principalmente. A gente tenta se encontrar por vídeo, né? Aí cada um bebe a sua cerveja. Então agora não vou tentar não beber cerveja. Mas tem esse problema também, né? Que eu não vou viajar para o Rio, mas como eu estou encontrando com gente do Rio, né? Aí volta esse problema da cerveja. Será que eu vou conseguir passar o mês inteiro sem beber cerveja? Não sei, eu vou começar segunda-feira agora a saber. Esse Sefer Homer com certeza vai ser alguma coisa única na história da humanidade, porque ele prega que você saia na rua e encontre uma pessoa pobre, encontre alguém necessitado, etc, etc. Mas essa vai ser, acho que, a primeira vez na qual tem muita gente fazendo, né? A Pri falou que é um dos maiores adesões de pessoal começando e fazendo, né? A gente ainda está no comecinho, mas tem aí, brincando, umas 2.000 pessoas fazendo. Só que essa quantidade enorme de pessoas está toda isolada. Então está cada um na sua quarentena, ou tentando ficar o máximo possível. Se está saindo, está só... Por o mínimo necessário, né? O pessoal conseguiu, graças a Deus. Aquele retardado fica falando para as pessoas saírem de casa, mas assim, a coisa tá muito feia. A Malu, a Luísa, você conhece ela, né? Então, ela estava falando que ela está atendendo no Pérola Brighton, falou que a situação tá calamitosa, assim, os médicos estão desesperados. E a galera tá entrando e as UTIs já estão todas lotadas. Então, se o cara já entrar e o vírus já pega a parte pulmonar direto. E o cara já vai entrar e já vai morrer, porque ele não tem nem para onde ser atendido, cara. Então, o pessoal tá brincando, só que o Brasil nem começou ainda
Tem um meme que você postou na internet que é como é o Coronavírus Experience. Aí Não, eu vou postar amanhã de novo, porque tá assim ainda, nem começou. A gente ainda não chegou na descida da montanha-russa, você está subindo. Ainda tá no meio da subidinha ali, cara. Mas essa coisa do Covid-19, né? Bom, primeiro tem uma conexão muito forte com a parte melancólica do homem, que tem a ver com aqueles cabalistas que passaram por uma peste também, né? E imagina, naquela época que não se sabia exatamente o que era, né, um vírus, né? Ninguém tinha noção do que era, uma coisa que hoje continua sendo invisível, mas pelo menos você tem noção do que é. Mas eles poderiam estar achando que era uma praga, uma punição divina, que era comum na época, se pensar assim, né? Não sei, mas... E aí a melancolia também, de repente o cara se sentia culpado de estar sendo punido por Deus, não sei se passava isso pela cabeça dele, né? Que é uma besteira, mas pode acontecer. Então tem isso, tem essa conexão e tal. Mas tem também a questão, aí isso vale para todo mundo, né? Não só quem está fazendo homem, mas que o vírus é muito democrático, né? Ele já está... Você segue, por exemplo, um ator de Hollywood, segue um jogador de basquete americano, segue um cara que faz retiro na Índia, está todo mundo em quarentena ao mesmo tempo. Só na Índia, se fosse só a Índia, já seria a maior quarentena da história, né? São pelo menos 21 dias. O Gaiman postou ontem que acho que a tia dele morreu. E ele estava isolado porque ele não pôde nem ir no velório. Então, tem essa parte, né? Tem vala comum em Nova York. Quantos anos que não tem vala comum nos Estados Unidos? Acho que nem no 11 de setembro teve vala comum. Enfim, mas aí ele te lembra da sua mortalidade e também lembra de uma forma que é o seguinte: não importa bem onde você mora, quanto dinheiro você tem, o máximo que pode acontecer se você tiver muito dinheiro é você conseguir talvez ser bem atendido no hospital, mas mesmo assim não significa que você vai sobreviver, né? Dependendo da sua idade, do seu grupo de risco. Não tem mais. Tô com uma pergunta aqui do Wallace também. O exercício do Homer está mais relacionado ao autoconhecimento, à subida na árvore da vida ou com a transmutação? Pô, Wallace, as três coisas que você falou são a mesma coisa. Você quer dar uma separada? Porque, para mim, autoconhecimento, subida da árvore da vida e a transmutação são as três coisas, é a mesma coisa. O caminho místico, né, que está falando de misticismo, é justamente você encontrar a divindade dentro de você e a partir dali você entender que o reino está espalhado pela terra e os homens não vêm, né? Uma forma de você perceber isso é você olhar para dentro. Também tem a forma de olhar para fora, que é um pouco talvez mais desconhecida, né? Mais heterodoxa, né? Mas tem até o livro da Anne Besant, Introdução ao Yoga, que eu já publiquei a tradução também, em e-book. Ela fala sobre chegar ao eu, o coletivo mágico que seria a divindade em você, né? Ao eu pelo eu, que é o eu, você olhando para dentro, ignorando todos os estímulos externos, entrando num caminho místico de autoconhecimento e tal, eu pelo eu, vai ter um eu pelo não eu, você tentar descobrir espalhado por tudo que é, tudo que é essência e tudo que não é essência, tudo que é só parte, tudo que é essência. E é uma coisa até meio de você ter um sentimento do cientista que olha para a noite, ou do astrônomo, né? Olha para a noite e vê o tamanho do universo e tem um arrebatamento. É uma forma também de você ter uma experiência mística, entre aspas, que não é exatamente para dentro, é você observando tudo lá fora. E aí tem uma hora que você consegue perceber, pelo não eu, o que é o eu também. Então, os dois caminhos... Porque, assim, Deus é uma coisa só, né? Não tem outro espaço-tempo. Teoricamente, pode ter... Mesmo que seja um multiverso, é um multiverso só também. Então, se são universos infinitos, eles são como bolhas. São como bolhas dentro de uma bolha maior. E essa bolha tem que ser única. Não tem como ter nada fora, né? Se é que existe um multiverso. Pode ser só o espaço-tempo. É mais fácil pensar no espaço-tempo. Espaço-tempo, não tem nada fora dele. É uma explosão que está dentro dela o tempo todo, desde que ela iniciou. Né? E o próprio tempo está dentro dela. Então, a própria noção de tempo, de um evento depois do outro, está dentro do espaço-tempo. É uma dimensão do espaço-tempo. Então, não tem nada fora, é uma coisa só. Então, você faz parte disso. Né? Você pode encontrar isso olhando para o macro e olhando para o micro. Normalmente, o misticismo está mais voltado para o interior, né? Para você, dentro de você mesmo. Mas também dá para você, pela divulgação científica, você lê livros de divulgação científica, por exemplo, como eu gosto de fazer, e você ficar arrebatado por você entender como a natureza funciona,
E você se sentir arrebatado por isso, porque isso também é Deus. É lógico que as pessoas não vão usar esse nome, mas isso é só uma palavra, né? Cada um vai entender essa palavra da sua forma. E quanto menos dogmática uma pessoa, quanto menos dogmas ela segue, mais variada vai ser esse entendimento dessa palavra, né? Isso que é a beleza da coisa, né? Provavelmente cada um aqui que está nessa live tem um entendimento de Deus e que não é exatamente igual ao do outro. Isso é maravilhoso. Ó, tem uma pergunta aqui do Davi. Não fazer os exercícios propostos seria como deixar o homem em aberto, não concluído? Depende do que seu coração está te dizendo. Porque, assim, se você sente que aquilo tem que ser feito para você se melhorar como pessoa, né? Acho que sim, acho que você deve fazer. Mas você já tá assim, achando que você, pô, isso aqui eu tô bem, né? Nessa parte que eu tô bem. Eu vou me dedicar à parte que eu tenho aonde melhorar, né? Mas eu acho que, assim, na minha experiência, eu acho que a conexão com a egrégora e a meditação e a experiência que você tem em estado alterado de consciência são as coisas mais importantes. Mas talvez a prática, para quem não tem muita experiência de prática, a prática do exercício, né? Para quem não tem muita experiência de prática religiosa em si, de prática mística, de estado alterado de consciência, talvez essa prática ajude, né, também. Porque aí você está se abrindo para esse caminho, né? Então você vai, talvez com a prática. Talvez no próximo ano que você vai fazer, você vai dar menos importância para a prática e mais para a experiência mística em si. Mas talvez no início vale a pena fazer a prática até para você se conectar mais com a egrégora e tal. Porque a prática não é tipo assim, você tem que tirar a nota 7 ou mais, você tem que, sabe, marcar um checkbox, fiz. O lance da prática é te levar a experienciar alguma coisa, né? Te levar a ter uma experiência de emocional com amor, né? Você vai trabalhar o amor, basicamente. Você está todo o tempo trabalhando o amor, e vários aspectos do amor. E você só consegue trabalhar no amor experienciando ele. O amor é como mergulhar no mar. Não tem como você ficar anotando, hoje eu vou mergulhar no mar, e foi assim, assim. Não, você tem que mergulhar, e geralmente quando você está mergulhando, você não consegue nem anotar nada também, você está só experienciando. Algumas pessoas conseguem, de repente, tirar uma poesia ou outra no meio do caminho, mas na verdade é difícil, né? Eu nem tento mais fazer. Acho que só 2014 rolou isso daí, mas nem. Talvez algum homem no futuro eu consiga voltar a escrever poemas, mas nem passa pela minha cabeça. Teve um ano que eu escrevi no Twitter, né? Eu saía com uma frase no Twitter, acho que foi 2018. Foi 2018. Aí, em 2019, eu postei no meu blog sobre essa. Aí, cada dia, como eu fiz todos os dias também, eu trazia só uma frasezinha e botava no Twitter. Mas não era nem perto de escrever poema, né? Era uma coisa mais básica. Assim. Tem uma nova aqui do Jonatas. Posso escolher alguma outra data para iniciar a contagem do Homer? Perco ou não acesso em algo por conta de não estar praticando a contagem no mesmo tempo que as várias egrégoras? Você pode fazer, mas aí você vai estar do ano, né? Mas não, você vai estar justamente trabalhando só você sozinho. Você vai perder toda a energia, toda a ajuda de estar em conjunto, de ser uma coisa comunitária, né? Faz muita diferença. Lógico, senão cada um fazendo o seu tempo. Né? O barato mesmo é fazer junto mesmo. O legal é que ele fica muito forte com tudo em conjunto. Se você fizer sozinho, é só você. É uma egrégora 1. Na verdade, se você juntar 20 pessoas e fizer 20 pessoas numa outra data, vai ter uma micro egrégora. Mas pensa que a gente está fazendo só aqui no Brasil 2.000 pessoas, mas se você pegar o mundo inteiro, deve ter umas 10.000, 20.000 pessoas fazendo. Então é uma egrégora muito forte, muito constante, e os caras fazem isso há séculos. Então é uma coisa assim que tá muito forte. Então se tem um facilitador para te colocar em contato com essa energia, é fazer junto com a galera. Por isso que a gente fala, mesmo se você perder um dia, continua. Porque alguma coisa vai ajudar, vai melhorar. Não, e continua porque justamente se você continuar, você vai estar ainda mesmo tendo perdido, você vai estar ainda fazendo junto com os outros naquele dia lá que você não perdeu. E aí vai ter essa conexão da egrégora. Tem uma coisa assim, aí é coisa bem prática, assim, não sei se acontece para todo mundo isso, mas quando você sentir que tem uma energia muito forte acontecendo na sua meditação, você pode tentar fazer assim com a mão, ó. Não sei se vocês têm essa sensação, mas quando você aproxima muito a mão da outra e faz um giro assim, você tem uma sensação como se fosse tipo de um ímã.
Sabe quando você aproxima um ímã do outro, que você tem que meio que ter um puxa o outro? Quando você começa a desenvolver a mediunidade, isso aqui fica um pouco mais forte e tal, começa a notar melhor. Aí a gente consegue fazer aqui em cima ainda sentir, como se tivesse uma espiralzinha aqui. Então, quando você sentir que está uma energia diferente, você tenta fazer isso daqui, ver se você consegue sentir, aí de repente vai rompendo com o seu ceticismo também, porque é uma forma, não sei se acontece para todo mundo, né? Mas É um exercício de Tai Chi básico, assim, é muito forte mesmo você sentir essa emanação das mãos. É uma coisa que não é, assim, cientificamente, né? Tem muita explicação não, mas assim, pelo menos na ciência ocidental, né? Mas tem a coisa com o Ki, com a força, né, dos Jedi, né, que vem disso daí também. Tem a ver com A pergunta da Elisa, uma pergunta da Elisa Taborda boa também. Há uma relação entre a roda do ano e o Homer? Significa alguma coisa para a gente fazer o Homer acontecer entre outono e inverno? E o pessoal que está no hemisfério norte, eles fazem o Homer no primavera-verão. Eu acho muito interessante essa pergunta, já pensei muito sobre isso, que tem a ver pelo sentido da parte da colheita, que é o sentido do xamanismo, a coisa mais antiga mesmo. Que eu acho que eu tenho a impressão que o Homer é uma coisa muito antiga, né? Então tem a ver com a coisa da colheita. Só que aí você está conectado com a egrégora judaica, com a egrégora lá que faz a colheita naquela região do planeta. Aí realmente é diferente, porque mesmo que você esteja no hemisfério sul, você está conectado com a egrégora que tá pensando na colheita especificamente ali daquela região do planeta ali, né? Ao contrário do Natal, das outras exercícios de roda do ano que a gente costuma fazer, né? Esse, por ser originário de lá, a gente, justamente como você falou, da colheita, a gente tá puxando a egrégora de lá, né? Ela não é como um ritual de Mabon, um ritual de Lita, que você está fazendo com a energia telúrica daqui. E a colheita da cevada, né? O Homer, inclusive, é uma unidade, acho que é 2,2 litros, se não me engano. É uma unidade lá da cevada, das coisas que são plantadas mesmo, até hoje, eu acho, né? Por isso que na capa do livro aqui eu botei aqui a plantio e tal, né? Que tem a ver com isso daí. Então, é por isso, eu acho que é por isso. Porque quando você fala de roda do ano, você está falando de originalmente, pelo menos, pensar num xamanismo que pipocou em vários locais do planeta, né? E essas coisas a gente sabe que rodou o planeta inteiro. Então cada região tinha a sua forma de fazer, porque era a sua forma de lidar com a natureza da sua região. O Homer é muito específico de uma região específica do planeta, né? Por isso. O Jonathan pergunta, né, tem alguma diferença das práticas herméticas para judaicas? Tem bastante. Aí eu ia falar, escutar o bate-papo 2, que o Daher falou muito dessas práticas cabalistas, judaicas, ortodoxas, tradicionais. E a nossa, ela é diferente, né? A hermética, ela é voltada para basicamente qualquer pessoa, né? Não sei se teria uma diferença no sentido de vivenciar. Não, eu acho, não sei se de todas as práticas, acho que especificamente o Homer, como eu te falei, o Homer ele é a coisa menos hermética que a gente faz enquanto hermetista. Porque você tem lá a Kabbalah hermética, o teu livro e tal ali, isso tem uma associação muito grande entre hermetismo e Kabbalah ali, dá para ver claramente e tal. Agora, quando você vai chegar para fazer o Homer, as esferas se tornam emoções, aspectos do amor, de certa forma, uma coisa emocional, para mim misturada. Até o Daher fala disso, né, que é uma coisa como se os vasos estivessem quebrados, os 7 vasos quebrados, as coisas para meio misturadas, você tem que voltar a juntar os cacos, tá, para você formar aquela emoção, entender o que ela é especificamente e tal, e aí você entender o que é cada emoção dentro de você, pode ser isso também. Mas assim, de qualquer forma, é um trabalho no amor, um trabalho emocional, né? E isso não é lá muito hermético, não é lá muito ocultista, assim, né? Não é muito aquela coisa de grimório e coisas um pouco mais lógicas, né? Não, ele foge completamente do grimório, né? Ele, na verdade, seria um exercício prático. Isso. Vai lá sentir. E sentir é uma coisa assim, que você não está evocando nada, sabe? É uma coisa que está dentro de você e a sua relação com o amor. Bom, o Jonas também perguntou, né, se os bate-papos estão sendo salvos no TDC, né? Então, eles estão sendo salvos, mas lá no servidor do Mayhem.
Então eles tá fechado para o pessoal que assina e está ajudando a gente a pagar os servidores, toda essa parada. Fica no Vimeo, né? Inclusive, mas o Vimeo, se você passa o link do Vimeo, qualquer pessoa pode assistir? Ou de alguma forma Ele é só por acesso do link. Então a gente está divulgando o link só para dentro do pessoal mesmo. Beleza. Tudo bem, a hora que a gente chegar em 100 bate-papos, a gente faz uma eleição, aí se o pessoal quiser abrir. Porque no fundo, tudo que o Mayhem produz, eventualmente a gente deixa público, né? Então, o que provavelmente deve acontecer é que a gente vai gravar, sei lá, agora que a gente está com todos os equipamentos, a gente comprou lá a licença do Zoom, que aí grava tudo, faz todos esses paranauê, e aí a gente vai deixar para a galera que assina por um tempo, e aí provavelmente a hora que a gente chegar num bate-papo muito lá para frente, a gente começa a liberar os antigos. O pessoal... Isso vai ser bom para cumprir tabela de publicações, né? Porque às vezes você gravar um podcast e publicar, às vezes manter a regularidade é difícil. Quando você tem, 100 coisas gravadas e começa a abrir, depois de ter tantas gravadas, você consegue programar certinho. Toda quarta-feira vai entrar e já fica mais fácil. E a essência do Mayhem mesmo, a gente, por exemplo, que o Mayhem, algum pessoal perguntou, poxa, mas o Mayhem é cobrado e tal, mas fala, mano, mas é R$10 por mês. E, na verdade, ele é cobrado mais porque a gente tem a ONG, né? Que a gente ajuda a pagar tudo e financiar. Ele é um jeito das pessoas que podem ajudar, ajudarem. E, no fundo, a ideia, o podcast é aberto, a gente votou. Porque a própria essência do Mayhem sempre foi a de ajudar todo mundo, né? O TDC sempre foi aberto, o texto para reflexão sempre foi aberto, os teus livros são super baratinhos. Então, é um negócio que a gente monta... como um hobby, na verdade, né? A gente acaba ganhando uma grana quando faz um livro, uma coisa, mas todo mundo aqui tem uma profissão. O Mayhem, ele serve para a gente conseguir agregar essas coisas dentro de um hobby sem ficar gastando dinheiro. Porque quando você começava a pagar servidor do TDC, servidor de não sei o quê, equipamento de gravar de podcast, o Andrei, que edita os podcasts, ele cobra, não é barato. Porque não é um trabalho tão simples quanto se imagina. Quando eu comecei a fazer vídeo pro YouTube, que eu vi que editar vídeo é um saco, né? Então, e ninguém tem esse talento nem esse tempo. Então, o que a gente cobra do Mayhem lá, na verdade, é uma ajuda de custo de magos ou de estudantes de hermetismo que querem que mais pessoas atinjam isso daí, consigam isso daí, né? Então, eventualmente, o cara que não pode, o cara que estaria no Mayhem, ele ajuda porque ele pode. Né? Não é uma coisa do tipo, se você não pagar, você não vai ter. Eventualmente, a nossa vontade é fazer. Tanto que eu perguntei ontem no Verdadeira Vontade, falei, se você ganhasse na loteria, você ia continuar fazendo o que você faz? Se eu ganhasse na loteria, o Mayhem provavelmente ia ser de graça para todo mundo, porque aí eu não ia precisar de dinheiro para pagar a ONG, para ajudar a instituição, para comprar a cesta básica, para fazer essas coisas. A gente faz para ajudar. Essa grana é porque a gente consegue ajudar uma quantidade maior de pessoas, né? Então, todos vocês que estão no Mayhem, que estão participando, que estão patrocinando, na verdade, vocês não estão pagando para mim, para a Pri, para o Cos, para o Rafa, para o Grola, para ninguém. Esse dinheiro a gente converte todo em alguma coisa útil. Tanto que quando sobra dinheiro, a gente arruma uma outra entidade, porque o que mais tem é entidade que está precisando de dinheiro para comprar comida ou alguma coisa, né? Então, tomara que um dia sobre dinheiro suficiente para a gente voltar a ter simpósio de hermetismo, né? Provavelmente, talvez seja feito pelo Zoom esse ano, esse bate-papo tá sendo um teste tão legal. A galera aguenta 100 pessoas. Então, se a gente tiver uma estruturona que aguente 200 pessoas, dá para fazer um simpósio virtual, né? Embora eu acho que esses bate-papos, foi uma mini palestra sua, né? Então, na prática, é uma mini palestra sobre uma experiência. Então, se você juntar aí umas 20, 30 bate-papos, são 20, 30 palestras de 2 horas. O convidado ele vai falando à vontade, ele só para responder pergunta. Então, é mais ou menos o estilo do simpósio, né? Então, se a gente conseguir achar a maior quantidade de pessoas diferentes para passar ideias diferentes, esse registro vai ficar guardado. E aí a gente pode fazer alguma coisa virtual, vai ficar eternamente guardado.
Essa coisa você falou do hobby, né? De fazer como hobby. Eu também comecei assim, né? Quando publiquei o meu livro em 2013, Ad Infinitum, um diálogo sobre tudo, aí eu descobri que dava para publicar e-books na Amazon, autopublicar. E como é que eu ia imaginar que um dia ia publicar um e-book, né? A gente não sabia nem que era e-book, um pouco antes de 2013, eu não sabia nem o que era e-book direito. Aí dava para publicar, e depois eu descobri que eu podia publicar autores em domínio público. Aí eu publiquei Fernando Pessoa, uma coletânea, depois Aí, inclusive, tem livros de Fernando Pessoa que eu deixo de graça, né? Porque, na verdade, eu não estou traduzindo nada, estou pegando um texto e publicando. Aí depois eu descobri que eu podia traduzir, aí eu comecei a traduzir. E aí hoje, eu tinha falado que em 2016 eu não fiz o ano que tinha sido demitido de uma empresa. Então, aliás, hoje não, desde maio do ano passado que eu vivo só de vender e-book na Amazon. Então, aquilo que eu falei para você, que é o sonho da verdadeira vontade. E nessa quarentena, então, que é paradoxal, estou vendendo mais ainda, né? Porque aí agora é que a Amazon está se dando bem, né? Então, é É uma paradoxal. coisa que vai só crescer. Mas então, você ser demitido disso aí é o equivalente da torre, né? A hora que você vai estudar o tarô, você É. percebe que você tem que, tipo, eu quero a minha verdadeira vontade, eu já sou mago. Mas vai chegar uma hora que o universo vai falar, beleza, então aquilo que é falso, mano, tchau. E aí você vai e tua vida dá uma volta, né? Uma mudança realmente para E foi melhor. bem isso, porque eu fui demitido antes da Semana Santa, bem quando estava começando, agora nessa época agora do ano, eu fui demitido. E eu lembro que o Léo Lousada, do Conhecimento da Humanidade, também é o principal organizador do Simpósio de Emitido, né? Ele estava, por acaso, estava passando por aqui, em Campo de Mato Grosso do Sul, estava cobrindo uma gerente da empresa dele que não podia vir. Foi a única vez que ele veio aqui, tá? A gente tomou um chopp, teve foda esse dia. E aí eu tava falando pra ele, pô, agora eu tô preocupado, cara, porque assim, olha como é que é coisa de verdadeira vontade. A minha preocupação, na verdade, não era o fato de estar desempregado, era porque eu trabalhava de casa. Isso me permitia escrever muita coisa, muito ter tempo para isso, né? Porque eu não tinha que pegar ônibus, metrô, coisa que vale para chegar no trabalho e voltar. E eu tava com medo de só ter emprego aqui que eu tivesse que me deslocar e numa cidade tão grande, mas eu ia perder um tempo, e aí isso ia afetar a minha capacidade de escrever, de estudar e tal. Essa é a minha preocupação, né? E no final das contas, logo depois, na verdade, eu mantive um contrato que eu tinha com uma empresa que trabalhava na minha empresa. Eu tinha acabado de atender lá na Alphaville, em Barueri, a BR Benefício, né? Especificamente. Eu estava ajudando a fazer o site deles, que a minha empresa tem um software, era Lumes, né, no Rio, um software de fazer site. Aí eu estava na crise lá, em 2016, na crise, fui mandado embora por causa da crise e mantive esse trabalho. Aí, em maio do ano passado, que eles encerraram de vez o meu contrato com eles. Só que aí, nesse tempo eu comecei a publicar alguns e-books, assim, não só os e-books que eu gostava mais, mas, tipo assim, publicar e-books que eu sabia que ia vender bem, tipo O Príncipe de Maquiavel, por exemplo. Eu não sou tão fã assim desse livro, mas eu sei que ele vende pra caralho. Assim, então, aí não, quer saber? Agora eu tô precisando de um dinheiro também, então eu vou começar a publicar essas coisas também. Aí foi assim. Aí chegou especificamente nessa quarentena que eu tô chegando ao salário que eu tinha quando fui mandado embora, uma coisa até meio simbólica. Assim. Eu pensei assim, poxa, quando eu tiver o mesmo salário que eu tinha quando fui mandado embora, que não teve tanta inflação nesse tempo, aí eu falei, poxa, agora eu consegui, agora eu tô vivendo só disso aqui, agora é o sonho da verdadeira vontade. E aí aconteceu, infelizmente foi no meio da quarentena, né? Mas assim, é o caminho de cada um, né? Eu fico muito feliz, ao mesmo tempo muito triste, porque o fato de ter conseguido significa que o mundo está bem, bem capenga, mas eu espero que as coisas voltem a certa normalidade. Lógico que não vai voltar ao que era antes, mas espero que a gente passe por essa aí sem grandes percalços, embora eu acho que vai ser bem, bem complicado as próximas semanas. E a gente conseguir fazer o Homer aí vai ser uma coisa muito heróica, né? Heróico para a gente, heróico para a vizinhança, heróico para a egrégora e tal. E a gente conseguir também passar essas informações para todo mundo. Fique em casa, faz o Homer. E esse bate-papo acho que vai ser legal. Eu estou pensando pelo menos 2 vezes por semana. Agora, se tiver alguém que manja de algum assunto místico, depois me passa, que aí eu marco. A gente tem tentado fazer às 8 da noite, mas dá para fazer um pouquinho mais tarde, um pouquinho. É o convidado que manda. Mas eu acho que é interessante justamente para o pessoal poder fazer perguntas, deixar isso registrado e a galera poder passar aí a informação que vai ficar de eterno, né?
ficando. Vou deixar então uma indicação logo. Então é o Felipe Caselli, para falar de magia do caos. Vou falar com o Léo Caselli essa semana já. Magia do caos. Tem o pessoal do Conhecimento da Humanidade, né? O Léo e o Bruno. Tem o Rodrigo Vinoli também, do Vortex. Ele já saiu do Vortex, mas ele estava no Vortex até outro dia. Eu vou já falar com eles essa semana. Tem o Cassiano Camilo Compostela. Cassiano. Eu acho que até o fim dessa quarentena a gente consegue pegar todo mundo. Pelo menos falar uma ou duas vezes de assuntos. Então, a próxima vez a gente marca... Só para terminar, às vezes tem mulheres, tipo a Déia Filha d'Água, só que ela é uma coisa muito mais de prática, né? Então, né? A Pri, exemplo. A Cat e a Pri estão fazendo a Roca... não sei o que da Circe, é das meninas. Eu sei que tem umas que participam. Elisa... pode chamar elas para cá também, né? Não, mas aí é das meninas, eu nem sei. A Pri me tranca no quarto quando elas vão conversar, eu nem escuto o que elas falam. Não, eu digo, mas chamar como convidada mesmo. Diferente. Mas a Cat falou que vem falar com a gente de bruxaria. A Pri vai falar um pouquinho, ela tem ficado de host. É que agora, por causa do Sefer HaOmer, ela estava tirando dúvida, né? Nesses primeiros 5 dias, a galera novata fica desesperada, né? Mas depois ela volta a ficar de host aqui. E a gente vai arrumar mais gente também. Pode ter certeza que vai ser uma coleção, no final das contas, de bate-papos muito legais. O Rafa, deu aí 2 horas. Eu te agradecer pela presença. O pessoal gostou bastante. Foi muito legal mesmo a tua participação. E a gente vai voltar aí para falar de sufismo e de Rumi e de outros assuntos. Pode falar outro dia sobre poesia mística, que não deu tempo de falar também. Cara, perfeito. E olha, pessoal, foi a primeira vez que eu e o Marcelo participamos de um mesmo chat ou podcast e não caiu conexão, não caiu nenhum raio. Não deu nenhum relâmpago, né? Você lembra, né? Que a gente já tentou e não deu certo. A gente já tentou várias vezes e nunca... Eu tenho gravação para provar. Então, belezinha. Vou dar tchau. Então, brigadão por quem ficou assistindo. Eu vou só cancelar o recording, depois a gente dá uns tchauz aqui.